Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ferri. Hoje com uma convidada muito especial, a Natália, que é uma referência em empreendedorismo no mercado de beleza no Brasil, um mercado que cresce demais e que nosso país tanto consome, né? Então seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigado por estar aqui no Café com Ferricast com a gente. Nossa bela convidada. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, é um prazer muito grande. Muito bem-vindos ao podcast que mais cresce no Brasil. Para quem você nem viu, nós estamos rompendo a barreira dos 3 milhões de inscritos neste vídeo. Uma convidada muitíssimo especial hoje aqui. E eu queria começar esse episódio... Ela tá brilhantando aqui, né, nos estúdios. Começar o episódio perguntando se tu fosse um empreendedor hoje, começando a carreira. Todo mundo dorme e acorda pensando em como mudar de vida. Como tu sairia do 0 para o 1 depois dos conhecimentos adquiridos nesta jornada brilhante que deu certo? O que eu faria primeiro, se eu estivesse começando agora? Como tu sairia do 0 para o 1? Do zero? Do 0 para o 1. Tu tá no 0 hoje e tu quer sair do 0 para o 1 para começar a mudar de vida. Tomar uma decisão, primeira coisa, né? Porque muita gente quer mudar e não decide nada. Então, tomar uma decisão, encontrar algo que você gosta de fazer, usar a rede social para crescer e repetir. Infinitamente. Mas qual o negócio que tu montaria hoje se tu... Começasse agora? Do zero? Não sendo os que tu já tem, né? Obviamente. Caraca! São tudo... Poxa! Porque é só pergunta fácil. Mas aí eu faria uma marca de beleza. Eu acredito muito na beleza, tá crescendo demais. Faria um produto, um gummy, alguma coisa. Compraria alguma coisa para vender na internet, venderia um curso, seria afiliada de alguma coisa, enfim. Todas as coisas que a Emily faz. Internet, internet tem muita oportunidade. É a chave. É onde tem mais Quando alguém me oportunidade. mandar e não tem oportunidade, será que não tem? Ou não quer? Acho que a pessoa... Como é que a pessoa desperta essa garra? Ontem a gente teve um empreendedor aqui, ele tem a maior rede de alimentação saudável do Brasil, a Boa Alimentação, Boali. Muito legal. E o cara tem uma energia muito forte e eu percebo que tu tem essa energia, assim, tu é energizada para fazer. Tu acha que essa energia a pessoa nasce ou ela pode desenvolver? Ela desenvolve. Eu desenvolvi na dificuldade. Quando você olha e fala, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Deu tudo errado. Tudo deu errado na vida. E você tem que tomar uma decisão. Trazer a energia toda e focar e fazer. E realizar. Então, eu acho que essa decisão minha de mudar, essa energia, essa vontade de fazer, não importa o que aconteça. Se der errado, não tem problema, começa de novo, veio daí. De um fundo do poço muito forte que eu passei com 28 anos. Ano passado? Não. Esse Tenho ano ou ano 37 passado? agora. Faz quase 10 anos aí, foi bem difícil. Mas aí, dali, eu peguei uma força muito grande. Então, não tem nada impossível. Pelo que eu passei e onde eu tô hoje, nada é impossível pra mim, nada. Tu acha que as pessoas têm mais obsessão por dinheiro porque elas não têm? Ou... Porque eu percebo que as pessoas têm uma obsessão muito grande por dinheiro até elas terem dinheiro. Depois isso passa a ser o menor problema. Como é que é a tua visão sobre isso? É que eu acho que todo mundo acha que o dinheiro é felicidade, né? Eu também achava. Quando eu tiver o dinheiro, eu faço isso. Quando eu tiver dinheiro, eu posso fazer. Então, a gente coloca um meio que... Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Eu vou me sentir completa. E não é assim. Depois que a gente começa a ganhar dinheiro, você vê que o dinheiro é o meio, né? Ele não pode ser o fim, senão perde a graça. Se o fim é, vou ter um carro, uma casa, um bem material, daqui a pouco passa e aí você fica perdido ali. Tem dinheiro, mas não tem propósito. Porque no começo, o meu propósito, todo mundo fala de propósito, né? Tem que ter propósito. No começo, o meu propósito era sobreviver e sustentar minha filha, só. Não era pensar nos outros ainda. Hoje eu tenho ação social, vou na penitenciária, dou prótese de areola para mulher que tem câncer. Hoje eu tenho outros propósitos. Mas no começo, o meu propósito era sobreviver. Bom, antes da gente continuar aqui nosso podcast, vou falar rapidinho sobre a nossa comunidade paga, ok? A comunidade paga do Café com Ferri, onde você pode ser membro do plano básico de R$ 7,99 por mês ou do plano avançado de R$ 19,99 por mês. E você tem acesso a vários benefícios. Principalmente, a gente tem aqui episódios com antecedência, conteúdos exclusivos, selos de fidelidade. Isso foi a Emily que inventou. Exatamente. E acessos a sorteios e campanha de seguidor engajado. Teve até o nosso convidado ontem teve um ano de alimentação saudável, hein? Veio aqui, Olha. nós vamos
Nós vamos sortear para um membro da comunidade paga um ano de comida lá no Tu Boali. vai apresentar essa moça bonita ou não? Mas eu vou falar dos nossos patrocinadores Patrocinadores. primeiro. Patrocinadores aqui Agradecer imensamente nossos patrocinadores. São vários. A Minerva Foods, o melhor churrasco do Brasil, você faz com a Minerva Foods. Adapta, a maior empresa de inteligência artificial do Brasil e que nós usamos aqui todos os dias. E claro, a XTB para você analisar ativos internacionais. Muito obrigado, nossos patrocinadores. E agora sim, vou introduzir a Natália. Nossa convidada é Natália Beauty, empreendedora, visionária e fundadora do grupo Natália Beauty, referência nacional em beleza e inovação. Criadora de técnicas que revolucionaram o setor estético, Natália construiu uma marca que vai além da beleza, celebrando a autenticidade e a individualidade. Hoje vamos falar sobre negócios, criatividade e o seu impacto na construção de um novo padrão de beleza. Natália, seja muito bem-vinda ao Café com Ferricast. Aê! Conta a história desde do zero. Eu ia fazer uma pergunta, né? Ela acabou de mencionar aqui pra gente que ela desenvolveu essa energia na dificuldade. Total. E que você esteve no fundo do poço. Então, isso me deixou curioso para saber sobre sua história. Como é que você começou e como é que surgiu essa energia para montar o grupo hoje? Bora. Eu comecei na área da beleza, foi em 2016, mas eu nunca pensei em trabalhar na área da beleza, porque até então nunca ouvi alguém dizer que a área da beleza dava dinheiro. Então, o que eu via quando eu era pequena? Vai fazer direito, que você vai ganhar dinheiro. Tudo era o dinheiro, né? Vai fazer medicina, vai fazer administração. Então, eu nunca pensei em trabalhar com sobrancelha. Nunca foi uma opção. Só que eu saí de casa muito cedo. Eu cresci numa família muito grande. Meu pai veio de Portugal, então ele tinha uma cultura muito machista. E eu ali, menina, queria sair, queria viver, não entendia muito bem. Me casei muito nova, fui morar no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E lá em 2015 eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. E recepcionava as clientes, trabalhei a vida toda com restaurante, nada a ver com a área da beleza, né? Quando eu me mudei para lá, fui trabalhar nessa clínica, e aí eu atendia cliente, recepcionava, vendia pacote, e tinha uma moça que fazia sobrancelha. E micropigmentação é um trabalho que você faz, a cliente paga ali, e ela tem direito a fazer um retoque depois de 30 dias que ela fez o trabalho. E aí imagina que essa profissional pediu demissão, foi embora da clínica e deixou um monte de clientes sem retoque. Então tinha lá umas 20 clientes reclamando que não tinha retoque, queria o dinheiro de volta. E aí o pessoal falou, vamos pedir empréstimo, vamos devolver. A empresa não tinha caixa para devolver todo esse dinheiro. Aí eu falei, eu vou fazer um curso, então paga um curso de micropigmentação para mim. Eu vou, aprendo a fazer esse trabalho, volto e atendo todos os clientes. E a gente resolve o problema, tira o serviço da clínica, porque eu não quero mais atender ninguém. Eu não queria ser design de sobrancelha. Eu queria ser gerente da clínica. Eu não tinha essa noção ainda do que poderia virar esse trabalho. E aí voltei, fui, aprendi. Então, aprendi, voltei, comecei a atender todos esses retoques. E me apaixonei por cuidar das pessoas. Eu acho que ali... Porque eu era muito ruim no começo, né? Eu não era boa. Hoje eu me considero muito boa no que eu faço. Mas eu comecei muito ruim. E uma coisa engraçada foi que as clientes queriam voltar. Então, eu era ruim, mas elas queriam voltar. Eu entendi que técnica não é 100% do sucesso, né? Às vezes a gente foca muito em técnica, faz milhares de cursos. E o atendimento, o carinho, o amor, o jeito que eu atendia elas, justamente por não saber fazer direito, então eu entregava aqui de um outro lado muito carinho, atenção, escuta, abraçava as clientes, isso também fez bastante diferença. E eu fiquei 1 ano trabalhando em Rio Preto, em 2016, nessa clínica, e no final de 2016 para 2017 eu me divorciei e voltei a morar em São Paulo, na casa dos meus pais. Só que eu tava com uma filha de 2 anos e meio, pequenininha, tava com mais de 100 mil de dívida, um carro com busca e apreensão, toda ferrada, e só sabia fazer sobrancelha. Só que quando eu voltei para casa dos meus pais, eu não queria voltar para lá de jeito nenhum, porque eu quis muito ter saído, era uma educação muito hostil, meio violenta. Só que quando eu voltei, eu falei, cara, minha filha é a única vítima dessa situação. E aí meu pai falava para mim, vai fazer um curso, uma faculdade, sobrancelha não dá dinheiro, a área da beleza não tem futuro. Só que era a única coisa que eu sabia fazer. Senão eu voltaria a ser recepcionista, voltaria a trabalhar em restaurante, balança, caixa, recepção. Ia acabar ali, né? E eu falei, eu não quero isso pra mim, não é só isso. Eu tenho certeza que tem mais, eu tenho certeza que pode ser diferente, eu tenho certeza que não, a minha vida não precisa se resumir nisso. E aí, eu lembro de um dia que eu fiz um questionamento muito grande. Eu tava sofrendo muito ali, financeiramente, emocionalmente.
E aí eu comecei a me questionar qual era a história que a minha filha ia contar de mim com 15 anos de idade. Tipo, essa mulher que voltou para casa dos pais com 28 anos, não deu certo na vida, não se formou na faculdade, então uma fracassada. E aí ia me casar de novo, depender do marido e ser igual a minha mãe. Né? Porque às vezes, inconscientemente, a gente repete os padrões familiares. E a minha mãe foi uma mulher que se dedicou 100% aos filhos, 5 filhos. E ela não trabalhava, então eu vi minha mãe passando muita coisa ali em casa, na casa dos meus pais, que eu pensava, por que ela não vai embora? E aí depois eu entendi que ela não tinha condição de cuidar dos filhos dela, todos nós. Então ela ficou ali sujeita numa situação muito difícil. E eu estava caminhando para esse lugar. E aí eu falei, preciso resolver. E aí em São Paulo eu comecei nas clínicas não, comecei a ir em loja que tinha potencial cliente, que eu poderia ser minha cliente. Então, eu ia em loja de roupa, bebê, sapato, gestantes, e começava a conversar com as vendedoras. E aí, eu oferecia o meu trabalho de graça para elas. Então, eu perguntava, você trabalha aqui há muito tempo? Aí elas, 1 ano, e você faz o quê? Aí eu falava, eu faço sobrancelha, olha o meu trabalho, que lindo. Nossa, quanto é? Eu falava, não, faço de graça para você, vou na sua casa. Então, eu ia na casa delas, atendia elas com todo amor e carinho, entregava um trabalho lindo. E elas me traziam 3, 4, 5 clientes. E eu fui juntando o meu dinheiro depois de 3 meses. E aí eu fui pegando essa força. Então eu ia tendo a ideia, porque às vezes a gente pensa em sair do fundo do poço, mas a gente já olha grande demais. Às vezes tem que olhar para o primeiro degrau. Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar para sair desse lugar? Eu preciso de cliente. Eu preciso ganhar dinheiro. Então eu comecei a atender essas clientes, juntar um dinheiro. E aí aluguei um apartamento para sair de casa. Então, 3 meses que eu fiquei ali, sofrendo muito, atendendo o cliente na casa delas, pegando o trânsito, ônibus e tudo. Eu peguei e aluguei uma salinha de 30 metros e um apartamento de 40 metros para sair dali com a minha filha. E aí eu comecei uma jornada empreendedora. Eu acho que quando eu me vi, muitas mulheres vão se identificar. Quando eu me vi sozinha, podendo tomar as minhas decisões sem interferência de nada, família, ou marido, ou situação, eu me vi ali muito responsável por tudo. Pelo que desse errado, pelo que desse certo. Então, ali eu comecei a empreender. E aí que eu comecei essa jornada empreendedora. E aí eu olhei várias oportunidades no mercado. Então, eu percebi que o que eu fazia já era diferente de todo o resto. E já comecei a criar um método de vender diferente. Eu vi que todo mundo vendia micropigmentação. Eu falei, se eu vender micropigmentação, vou ser igual a todo mundo. E estava crescendo a beleza de sobrancelha. E aí eu criei um método, juntei tratamento com procedimento estético de pigmento, que dei um nome diferente para o método, que foi Flow Brows. Aí já comecei a me diferenciar. Uni o marketing, a construção da marca e tudo foi fluindo ali. Mas isso em 2017? 2017, super recente. Tu acha que eu preciso fazer o sobrancelha ou não? Dá para melhorar. Ela vai falar o quê, né? Não, tá bonita. Bem feitinha. Bom, Nunca fiz. Nosso público aqui, a maioria é de homens, né, que seguem a gente. Então, eles não têm noção de quanto você cobra pra fazer uma sobrancelha. Nossa, essa daí... Fala pro nosso público quanto você cobra pra fazer. Hoje eu cobro R$12.500. R$12.500. E é um absurdo. Eu também acho. Aqui a turma é rica, aqui a turma pode pagar. Aqui, a audiência aqui É qualificado. 35% Não, mas, acima de 65 anos. mas eu coloquei 12.500 para eu não atender. A ideia, porque eu comecei a crescer muito. Hoje, o meu tempo gasto numa cabine atendendo uma cliente é um desperdício. Então, eu tô pensando estratégia, olhando para frente, juntando pontos ali dentro da empresa. E aí, eu aumentei o valor, porque hoje eu tenho artistas muito melhores que eu, que fazem tão bem quanto eu, foram muito treinadas. E eu não preciso estar ali. Só que eu não queria ser aquela pessoa que, não atende mais. Não, eu aumentei o meu valor. Só que quando eu aumentei, tinha um público esperando isso, parece. Porque tem lista de espera. E aí eu entendi que não é sobrancelha. Tem nada a ver com sobrancelha. A pessoa quer um momento, ela quer ouvir. Todo mundo que eu atendi depois que eu coloquei esse valor, me pergunta de branding, de marketing, de empreendedorismo, me oferece negócio. Não é a sobrancelha. Não é a sobrancelha. No fim é barato, 1h30 ali comigo sozinha, perguntando o que ela quer. E ainda ela sai bonita. Pô, não, tá barato. Eu acho que tá barato. Deixa eu te perguntar. Vamos desse gancho de 2016 para 2017. Tu começou a fazer esse belo trabalho de cross-selling aí, de indicações. Total. Que já é uma bela uma dica para você que não consegue escalar a sua base de clientes. E eu recebo essa demanda aqui todos os dias. Se você atende bem,
virão outras. Então, é sinal de que você não está atendendo bem estes seus. Exato. Disso aqui para rede social, para os negócios que tu montou, quero que tu conte essa história. Qual é o nome verdadeiro? Meu? Natália Martins. Só. Natália Martins. Conta a história de como? 16 por 17, da clínica, da primeira clínica, dos desafios aqui, da rede social, porque tu tem milhões, Sim. 15 milhões, 12 milhões de seguidores. É. Eu quero saber Como dessa foi? história. Essa história que é a história que a gente quer saber da Natália Martins. Essa história, ela tem uma ligação com uma história de 2015, antes de eu fazer sobrancelha. Então, pensa, 2015, nada a ver ainda com eu fazer... 2015 foi roubo. mas nada a ver com eu fazer sobrancelha. Eu já tava morando em São José do Rio Preto e a minha mãe desapareceu em São Paulo, sumiu. Não voltou pra casa segunda, não voltou pra casa terça, não voltou pra casa Vida quarta. louca. Não, nunca tinha acontecido isso. Nunca. Nunca. Sabe que recentemente ela me contou que ela foi embora de casa porque ela descobriu que meu pai tava traindo ela. E a gente nunca soube, só descobrimos recentemente. Enfim, sumiu, foi embora, não voltou. A gente achou que ela já tinha morrido, que alguém tinha feito alguma coisa. Hoje eu falo disso levemente, mas foi um pesadelo naquela época. E eu tinha um Mas Instagram. ela sumiu semanas. Sumiu uma semana inteira, voltou. uma semana. Mas ela teve um surto de memória. Quando nós encontramos ela, acho que ela ficou tão nervosa. Ela teve um surto. Quando encontraram ela depois de 5 dias, ela estava totalmente desnorteada. Sem memória, não lembrava nada. Só que como que a gente achou ela? Na quarta-feira, 3 dias após o sumiço dela, eu postei na rede social que eu tinha, que a minha mãe tinha sumido. Eu tinha um Instagram chamado Belas Mães. Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu compartilhava um pouquinho da minha rotina de maternidade. Isso em 2015, logo que a internet surgiu. Só que eu era muito pequenininha, tinha ali 1.000, 2.000 seguidores. E tinha já a Gabriela Pugliese, lembra dela? Que foi uma das primeiras. Ela me Cresceu. deu muitos seguidores. Hã? Ela me deu muitos seguidores. Então, ela já foi um anjo na minha vida. O que aconteceu? Ela viu que minha mãe tinha desaparecido, sem me conhecer, postou uma foto da minha mãe desaparecida. Nisso, da Atena veio para fazer uma matéria da minha mãe para ajudar a achar a minha mãe. Aí gravamos, mostrou a minha mãe, depois acharam ela porque viram no Datena. Então eu fiquei com um negócio com ela de gratidão, dessa frequência, de querer agradecer, de lembrar dela com carinho sempre. E eu acho que isso também tem muito impacto do que aconteceu depois. Porque olha só, em 2017, quando eu montei a minha salinha, eu estava lá atendendo as minhas clientes, cumprindo a agenda normal. Então eu 2017 agendava... foi a clínica número 1. foi a salinha comercial num prédio comercial. Isso em Ali São na Paulo. 9 de julho, sim. E ali, eu cumpria a minha agenda normal. Eu ia trabalhar, atendia os meus clientes, eu marcava, eu agendava, eu servia café, eu cobrava. Era aquela eu presa, eu keep, né? E pra mim, eu só via aquilo ali. Aí um dia eu atendi a mãe da Gabriela Pugliese. Lá na clínica. Na minha salinha. Mas coincidência. Coincidência? Quando eu atendi, eu contei a história da minha mãe e ela começou a chorar, ficou super emocionada. Logo depois eu continuei atendendo os clientes do dia. No final do dia eu peguei meu celular, tinha, sei lá, umas 500 mensagens, eu juro, de WhatsApp. O que aconteceu? A mãe dela foi embora, chegou na casa da Gabriela, eu imagino eu, contou pra ela toda a história, a Gabriela ficou super emocionada, pegou o celular e já postou assim, olha o gatilho da curiosidade. Postou, gente, lembra a menina que a mãe sumiu, que eu postei aqui? Então, agora ela faz sobrancelha, vamos ajudar ela? Olha que trabalho lindo que ela fez na minha mãe. Meu, você não tem noção. Só que naquele momento, eu já pensei com cabeça de negócio. Por quê? Eu meio que sentei, na minha cabeça eu tinha 2 colaboradoras. Eu tinha a Camila, que era minha assistente, que eu era a Camila, né? Eu fingia que era a Camila pra marcar. Hoje em dia é uma inteligência artificial. Exato. E tinha a Lourdes, que era do financeiro, que eu tinha os nomes lúdicos na cabeça. Aí eu tomei 2 decisões. Eu pensei, eu tenho que dobrar o valor do meu atendimento já. Então, imagina que ali eu já cobrava R$800, só que não é um design de sobrancelha. A micropigmentação dura aí 1 ano, 2 anos. Eu pensei, na hora, eu tenho que dobrar o meu valor, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, se eu atender metade disso... 800 pratas já tava dando dinheiro esse negócio. Já, claro que dá. E outra, a margem de lucro é muito grande, porque não tem máquina. É manual o trabalho. É uma tinta e uma lâmina descartável. Então, é o talento que conta muito, né? É o tanto que você se esforça para aprender, para desenvolver. E ali eu já dobrei o valor. Então, praticamente uma tatuagem. 1.600 fazia quantos por dia, assim? Meu, teve um dia que eu fiz 17 pessoas trabalhando sozinha. Caraca. Por isso que eu falo, meu, não tem essa. O povo arruma muita desculpa pra não fazer as coisas. E aí, beleza. Mas a minha média era, tipo,
7, 8 por dia. Tinha uma agenda bem concorrida, só que sozinha. E aí eu comecei a ter comecei a estudar, comecei a entender e pensar sobre empreendedorismo. E eu pensei, se eu cair, quebrar minha mão amanhã, acabou pra mim. Porque meu trabalho era minha mão, total. Então eu fiz até um seguro da minha mão, quando eu pensei isso. Lembra aqueles seguros que vendia de mão? Tem médico que tem isso também. Tem, total. Só que aí eu também comecei a contratar pessoas, porque sozinha eu não ia muito longe, né? E aí, logo que eu comecei a contratar, eu comecei a estudar sobre diferenciação de marketing, que eu acho que aí tem um dos grandes pulos na minha carreira. E eu entendi que eu tinha que me diferenciar de alguma forma, criar um método, porque eu tinha dificuldade de contratar as pessoas, elas quererem trabalhar comigo ali, na clínica. Por ser eu, por ser a Natália. E aí eu criei um método. Quando eu criei um método, eu senti que as pessoas queriam trabalhar mais por conta do método. E aí começou a dar muito certo, porque eu criei um movimento de marca. Então, poxa, naquela época, em 2017, as pessoas eram muito focadas em produto, estavam começando a falar de experiência, e eu já estava falando de movimento de marca. Então, logo, eu criei lá um movimento chamado Beleza Sem Padrão, porque eu identifiquei o quê? Um problema no nicho. Como é que a gente cria hoje um movimento de marca? As pessoas falam. Primeira coisa é identificar um problema no teu nicho, porque você tem que ter ali uma coisa que você não concorda com o teu nicho. E aí eu via que todo mundo tinha sobrancelha artificial, era tudo muito padronizado, todo mundo fazia igual, e aquilo já me incomodava. Então eu comecei a usar isso na minha narrativa, muito forte no Instagram, na rede social, batendo mesmo, mostrando que não era legal e trazendo a minha versão do que eu achava bonito. E aí dei um nome para esse movimento, eu chamei de Beleza Sem Padrão. Só que eu usei isso em toda a minha comunicação de marketing ali na rede social. Então, eu postava sobre isso todo dia, eu colocava em legenda, em story, comecei a chamar influenciadora, comecei a chamar famosa para fazer, e isso começou a pegar muito. Logo depois, eu já vi a oportunidade de começar a dar curso com a minha técnica, com essa técnica. E aí, eu já comecei a dar curso e eu fechava assim, quero aprender. Beleza, 5 mil curso, 3 dias, você já faz uma modelo e tá pronta para começar a atender. Claro que ela demora para se desenvolver um tempo, né? Mas ali eu já comecei a ensinar. E quando eu comecei a ensinar, de novo veio o negócio de querer se diferenciar da manada. Aí o que eu fiz? Eu pensei, cara, a técnica boa muita gente já tem. Eu preciso criar um movimento, algo mais forte, um senso de comunidade aqui com a minha empresa. Aí um dia era em julho de 2017, olha como foi rápido os pulos que eu fui dando. Em 2017 fui andar de bicicleta um dia, porque eu gostava de andar de bicicleta de manhã. Deixa eu só te interromper. Um alerta para o que ela falou. Precisava criar uma comunidade. Exato. Mais uma dica valiosa que você nem percebeu. Total. E eu tava numa fase que eu tava começando a ganhar meu dinheiro. Tava começando a ficar livre mentalmente. Acho que mais do que financeiramente, é mentalmente. E comecei a meio que virar uma divergente, sabe? Uma pessoa meio contra os padrões. Eu fui andar de bicicleta nesse dia, tava muito frio, era julho em São Paulo de 2017. E eu passei muito frio, muito frio. Quando eu voltei pro apartamento, eu olhei pra minha cama, tinha um pijama de plush rosa. De plush, sabe? Cobertinha. Aí eu pensei assim, poxa, se eu tivesse ido andar de bicicleta com esse pijama, não teria passado tanto frio. Ficou na cabeça. Quando eu fui atender as minhas clientes, eu tinha uma colaboradora nessa época. Aí, umas 3 horas da tarde, eu falei pra cliente, nossa, seria tão bom se a gente pudesse trabalhar de pijama, né? Aí ela falou, eu não acho. Cara, na hora, eu não sei o que aconteceu. Eu pensei, então eu vou fazer. Porque onde não tem coragem, também não tem concorrente. Onde não existe coragem, as pessoas, também não vou ter concorrente se eu for a corajosa, entende? Então eu levantei, pedi licença pra ela, fui na salinha que tava ali a minha assistente e falei, olha, amanhã tem curso, tinha 15 alunas. Eu vou dar o curso de pijama. Aí é bom você ter um doido mais doido que você do seu lado. Porque se ela tivesse falado pra mim, não, eu não acho legal, eu não teria feito. Aí eu peguei, falei, não só eu vou vestir pijama, as 15 alunas também vão usar pijama. Aí, beleza, fomos atrás, mas eu quero igual pra todo mundo. Aí a gente foi e achou na C&A na época. Todos iguais, rosinhas de plush, porque eu queria rosa também. E a gente achou, foi em 5 C&As procurar, porque não tinha 17 pijamas iguais numa só. E por que eu tô falando isso? Nesse detalhe. Porque muita gente, quando tem uma ideia, fala, eu vou planejar a ideia. Nunca sai. Daí não sai do papel. Nunca.
Nunca. Tem que Então, executar. eu sou inimiga do planejamento, né? Claro que hoje eu não posso. Hoje os erros, eles custam muito mais do que antes se eu errasse. Mas aí eu falei, não, vou fazer. Fui, no outro dia eu cheguei para dar o curso de pijama. Cara, nesse dia eu usei a rede social para postar também todo mundo de pijama na Já era Paulista. grande. Não, pequena ainda. Mas a internet ali 2017 ainda meio que era um oceano azul. Muita gente tava, não vou entrar, tava começando a fomentar. E aí eu comecei a postar as meninas de pijama, o movimento, foi super emocionante, porque primeiro veio como ideia de ser diferente, mas quando todo mundo vestiu pijama, veio uma sensação de igualdade muito grande, de todo mundo estar igual, pertencente a um movimento. E aí eu postei naquele dia. Como é que era o nome do movimento? Bananas de Pijama? Não, pijama. Hoje, hoje, a gente fala, né? Hoje eu fiz um desenho, chama Princesas de Pijama, e a Universal fechou um contrato comigo. Então você vê, de uma ideia boba em 2017, de sair de pijama para dar um curso, hoje pode ser o meu maior legado. Deixar um legado infantil. Porque quando você fala em público infantil, negócio infantil, vira material escolar, festa, vira licenciamento, vira filme, vira personagem, vira boneca, vira tudo que quiser. Então, assim, de uma ideia boba. Só que naquele dia eu entendi tudo. Por quê? Naquele dia, a última pergunta que as alunas faziam antes de fechar o curso era: eu vou ganhar um pijama? Então, por que isso é importante? Porque muita gente vende o trabalho e o serviço de forma óbvia. Ah, essa xícara, ela é bonita. Compra a xícara porque ela é mais bonita, ela é preta. Então a gente às vezes foca muito no produto. Eu vendi assim, eu tenho o melhor curso, da melhor técnica, e não é isso que as pessoas querem, porque isso é o óbvio, não é o emocional, e a compra é emocional. Então, naquele dia, o que eu entendi? Eu tenho que começar a vender a sensação e a emoção de vestir um pijama para fazer um curso. E foi nisso que eu comecei a focar. O pijama virou um personagem. Então, eu criei uma narrativa para ele. Então, imagina, eu comecei a dar pijama para as alunas. Então, elas levam embora delas. Só que tinha uma carta, o pijama já era um personagem. Quando ela chegava, tinha uma cartinha assim. E isso não tinha GPT ainda. Então, era uma cartinha. Oi, eu sou o seu novo pijama. Só que eu não sou um pijama qualquer desses que você está acostumada. Dizem que eu tenho superpoderes, mas eu insisto em dizer que quem tem superpoderes é você. Eu só estou aqui para te lembrar. E é super emocional a cartinha. E no final tinha assim: e toda vez que você pensar em desistir, me use, porque eu vou te lembrar o seu superpoder. Então ficou uma coisa muito mais emocional, claro que com uma técnica muito boa, mas ficou uma coisa muito mais intangível do emocional, das dinâmicas que eu comecei a criar em curso, do que de fato a técnica. Porque técnica boa, muita gente tem no mercado. A técnica não ia me diferenciar, eu tinha que criar uma atmosfera em volta do que eu fazia. Eu tive que começar a criar uma atmosfera em volta da técnica, porque técnica boa todo mundo tem, né, hoje no mercado. Então, a gente passou por algumas fases de consumo. A gente está na 4ª era do consumo. Qual foi a primeira era de consumo? O consumo onde o produto era o diferencial. Antes da rede social, as grandes marcas que tinham o poder de fazer publicidade, TV, jornal, revista, era muito caro. Então, as marcas não tinham tantos concorrentes assim. Depois veio a 2ª era, onde a experiência começou a vir rede social, e a gente adicionou uma camada a mais na decisão de compra do consumidor, que é a experiência. Então, ter um bom produto ou um bom serviço já não é mais o suficiente para a pessoa decidir consumir de você. Agora, isso significa que produto e serviço não são importantes? Não, claro que é. Ninguém vai dar um tapinha nas nossas costas e falar: parabéns, você é bom no que você faz. Isso é obrigação. Tem muita gente boa no mercado. Se tem muita gente boa no mercado, qual é a 2ª camada? Experiência. Beleza, todo mundo começou a falar em experiência, jornada do cliente online, jornada do cliente presencial, como é que a gente mapeia isso, como é que a gente inclui as microdoses de alegria na jornada, porque não é só o óbvio que a gente tem que entregar, tem que pensar na microdose. Então, por exemplo, lá na clínica, qualquer pessoa que vai na clínica e para o carro lá, quando ela vai embora, ela ganha uma aguinha personalizada, com um cartãozinho, só que a água todo mundo dá. Só que eu também dou um sachê de carro com cheiro da clínica. Então, imagina que ela vai na clínica, ela sente o cheiro do ambiente, quando ela vai embora, tem um sachê com cheiro no carro dela. Aí eu já fico criando a cena, né? A amiga dela entra no carro e fala: nossa, amiga, que cheiro bom. Ela é da Natália Beauty. Que Natália Beauty? Aquela que faz sobrancelha. Nossa, quero fazer a minha. Então, eu já ficava criando tudo isso na minha cabeça. Beleza, quando veio a experiência, também já começou a virar commodity. O que veio depois? Movimento de marca. As pessoas querem comprar o porquê. Elas querem se sentir pertencentes ao movimento.
que é a forma delas se reconhecerem na empresa. Então, o poder de compra, a decisão de compra veio disso. Só que agora, gente, a gente já está numa era que eu chamo de aura, onde o que você faz é importante, como você faz é importante, por que você faz é importante. Mas agora, a quarta camada de consumo, que é uma coisa meio invisível, é qual é a sensação que a gente provoca no cliente com a atmosfera de marca que a gente criou. Então, como o cliente se sente perto de mim? Ela sente verdade? Ela sente mentira? Ela sente que eu estou usando gatilho de marketing? Porque hoje todo mundo já percebeu o gatilho. Esse marketing, a gente já está numa era anti-marketing, né? Quando a cliente percebe um gatilho de escassez, de venda, de promessa muito grande, ela já corre. Então, a gente está nessa era que nem todo mundo percebeu ainda. Então, muita gente ainda tenta enganar, tenta inflar uma narrativa, tenta criar uma coisa mirabolante, só que as pessoas estão fugindo disso. Estão falando um pouquinho do consumo. Só que eu fui estudando muito. Então, eu passei um tempo na minha vida que eu não saía para jantar, não saía para balada, ninguém me via na rua. Eu ficava trabalhando com a minha filha, buscava na escola, levava na escola. Ela ia trabalhar comigo muitas vezes, até a noite. E eu lia muito. Então, eu fiquei obcecada por aprender e ia aplicando no meu negócio. Então, eu ia retroalimentando essa vontade de crescer mais ainda. Tentativa e erro. Cara, que aula. Tentativa e Sabe erro. o que eu ia te falar, Natália? Tem gente que paga $150 mil para fazer um MBA e depois do MBA consegue trabalhar conceitos como comunidade, marca, experiência, marketing. Ô, Como é que foi? Tipo assim, Deixa eu só você foi deixa ter eu só esses fazer insights ao longo do... eu Fui. tenho, Eu fiquei muito conectada, eu tenho um acho. WhatsApp aqui Caramba. que eu recebi uma mensagem no dia quarta-feira, dia 26 de março desse ano, às 13 horas. Desse cara aqui, não sei se tu conhece ele. Ele mandou um texto de uma menina. Nossa, você acredita que quando... Olha, Ó, peraí, antes de ler, conhece esse cara aí? quando você falou, eu pensei nele. Juro por Deus. Ele me mandou uma mensagem desse Conhece esse texto. cara aí? Conheço, Ele mandou claro. um WhatsApp, dia 26 de março, às 13 horas. Esse Cara. texto aí de uma menina. Ele me mandou e ele falou: você devia pegar esse texto e pendurar na sua sala. Porque isso aqui é uma obra de arte. A mensagem do Benchimol. Do Benchimol. Gente, não, peraí. Eu ainda nem contei isso pra ninguém, sabia? Nunca. Eu abri o meu WhatsApp. Mas isso foi um reforço tão grande do tipo, cara, continua, você tá no caminho. Porque quando você é mulher, você começa a empreender, eu não tô falando aqui, me vitimizando porque eu não gosto disso. Tu quer ler a carta que, eu recebi um compartilhamento do Guilherme Benchimol no WhatsApp de um texto que uma menina Artigo escreveu. da Folha, esse daí Um virou. artigo da Folha. Mas não importa, é um texto. É, exato, ler? não importa. É um texto de uma menina que escreveu, ó. Eu leio pra nossa Pode ler pra comunidade. audiência, pô. Cara, Vamos que tá lá. muito bom esse texto, é meio polêmico, vamos lá. O mercado não é um projeto social, por Natália Beauty. Temos gente que acredita que o mundo dos negócios é uma espécie de ONG disfarçada, que o investidor tem a obrigação de financiar seus sonhos, que o sucesso alheio é ofensivo, que a desigualdade é uma desculpa pronta para a explicação do fracasso próprio. Mas aqui vai uma notícia. Ninguém te deve nada. O mercado não liga para sua história, sua origem ou sua dor. O mercado Exato. quer resultado e ponto. Enquanto uns perdem tempo culpando o sistema, tem gente lá fora acordando às 5 da manhã, estudando, errando, tentando de novo, se reinventando e, claro, vencendo. Não porque nasceram ricos, mas porque decidiram parar de reclamar e começar a agir. Gente que entende que a vida não tem botão de feedback social, tem entrega. Né? O problema não é a falta de oportunidade, é o excesso de narrativa. Todo mundo quer palco, holofote e reconhecimento, mas poucos estão querendo ralar no escuro, sem aplauso até fazer acontecer. Vivemos uma epidemia de profissionais indignados que acreditam que basta levantar uma hashtag para abrir portas. Agora virou moda colocar a culpa no, abre aspas, empreendedorismo tóxico, Sim. fecha aspas. Como se buscar lucro fosse pecado e o risco não fosse parte do jogo. Querem startup com propósito, impacto social, governança ESG, representatividade e lacração. Mas esquecem que, sem lucro, ninguém paga nem o cafezinho do coworking. Não é? E o que dizer da nova geração que exige tudo? Home office, equilíbrio, plano de carreira, acolhimento emocional e um CNPJ. Empreender não é pedir permissão ao mundo. É bancar decisões impopulares, lidar com a solidão e, às vezes, tomar pancada calado.
Não existe cenário ideal para empreender. Existe coragem, existe resiliência. Existe quem não espera o convite e constrói o próprio palco. Existe quem não precisa que o mercado o aceite porque se impõe com competência. O empreendedor raiz entende que as regras são duras, mas são as mesmas para todos que decidem jogar sério. Quem performa sobe, quem entrega cresce, quem aguenta lidera, mas quem terceiriza a responsabilidade cancela no X e vive na bolha do engajamento vazio. É fácil apontar os erros do sistema, difícil é fazer melhor mesmo com o sistema contra. E spoiler, tem muita gente fazendo. Tem mulher que venceu, tem negro que prosperou, tem pobre que escalou, mas eles não estão ocupados chorando, ao contrário, estão ocupados faturando. O sucesso não veio porque o mundo foi gentil com eles, veio porque eles ignoraram as vozes que diziam você não pode e foram lá fazer. Foram rejeitados, desacreditados, sabotados e ainda assim continuaram. Enquanto isso, outros preferem o conforto de culpar o algoritmo, o racismo estrutural, o patriarcado, o horóscopo e o vizinho. O horóscopo foi bom. Quer mudar de vida? Pare de esperar que o governo resolva, que a empresa te acolha, que o investidor te salve. Arregace as mangas, aprende, testa, fatura, cresça. Ou aceita que você só quer viver e se alimentar da reclamação. A vida real não passa no feed. Passa nos boletos pagos, nas metas batidas, nos tombos superados. O mercado não é um projeto social. É sucesso, não é sorte. É consequência. Sempre foi e sempre será. Viu só? Manifesto. Muito bonito. Um grande abraço para Guilherme Benchmall, que Muito mandou essa obrigada. mensagem dessa moça aqui. Voltamos a 2017, depois do manifesto de Natália Martins, também conhecida como Natália Baby. 2017, tu começou então a fazer vender também cursos. Sim. Isso na Sabe- clínica lá... Na salinha ainda. Na Eu salinha ainda. alugava a sala do prédio comercial, então não tinha estrutura. Eu nunca Daí fiquei. tu já começou a ganhar dinheiro ali. Já comecei, porque imagina que eu cobrava num curso 5 mil reais, era o meu tempo. Só que aí também cheguei no momento que eu era só especialista e eu tava vendendo o meu tempo para ganhar dinheiro. Só. E eu cheguei no meu limite. Aí eu comecei a entender e fiquei generalista. Já ouviu falar? Especialista, Muito especialista. generalista e nexialista. Hoje eu me considero uma nexialista porque eu criei um ecossistema de negócios ali, juntando tudo: produto, educação e serviço. Mas ali eu era muito especialista e eu cheguei no teto do meu tempo. Só que eu queria escalar. Óbvio, eu já comecei a ter mentalidade empreendedora. Então aí eu comecei a contratar e comecei a entender de empresa. Então eu comecei a entender o que eu tinha que fazer para reter um colaborador. Como é que eu fazia um fluxo de caixa. E muita gente fica preso só na especialidade. E aí eu comecei a contratar, comecei a crescer. E as pessoas esperam estar tudo perfeito para dar um próximo passo. Então não tinha uma escola para dar curso. Sou comunista, vou fazendo da Bangu também. Eu descia ali e alugava a salinha do prédio e levava as alunas lá. E era uma mesa assim, sentava todo mundo. No outro dia, eu alugava uma outra sala de hotel, alugava as macas para elas fazerem modelos. Eu montava as macas. Hoje, às vezes, eu olho lá na universidade, eu tenho uma universidade da beleza, chama Beauty University. Ou seja, hoje eu já estou no movimento de tirar o meu nome de tudo para que essas marcas valham mais. Criando equity. Total. E aí, o que acontece? Hoje eu vejo, não, tem que ter uma pessoa para fechar a maca, para abrir maca se precisar. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Então, eu sou muito essa pessoa, sabe? Ante essa cultura da lamentação, do mimimi. E eu bato mesmo. Esses dias eu tive que tirar uma gerente de RH lá, porque ela tava naquela cultura woke, né, que fala. Totalmente permissiva. No começo, uma ótima ideia, gente. Nossa, vamos lá, vamos acolher todo mundo. Chega uma hora que a tua empresa vira um muro de lamentação. Só que não rola, gente. A empresa é humana, não é filantrópica. Tem que ter lucro, tem que ter resultados, senão não sustenta. Vai chegar dia 5 para pagar o colaborador, você acha que ele vai te entender? Não. Tem uma folha gigante para pagar e não deu. E aí hoje não pode ser permissivo, tem que ter regra, resultado. Claro, humana, mas tem que ter lucro. 2017. Volta para 2017. Aí eu comecei a dar curso. Não vou deixar escapar daqui sem contar Detalhe por detalhe. Sim. Aí beleza. Nós temos tempo, hein? Temos, não, de boa, eu adoro falar. Geminiana fala pra caramba, vamos lá. Fala mesmo. Fala. Aí o que Eu ainda aconteceu? botei ele pra ler aqui e te quebrou um pouco. Nossa, total. Mas, ó, em 2017, eu tava lá crescendo e eu queria mais. Eu já comecei a entender que movimento gera movimento. Ninguém segue quem tá parado.
Ninguém segue uma pessoa que não se movimenta, não cria, né? A gente tem que movimentar a atmosfera. As pessoas têm que ver em você e falar, poxa, vou seguir essa pessoa. Tá crescendo. Beleza. Comecei a dar curso, trouxe o pijama, entendi que eu tinha que dar pijama em todo curso. Só que eu queria uma clínica. Eu tava numa sala comercial, já queria um próximo passo. Só que eu ainda tava devendo, meu nome ainda tava sujo. Lembra, eu ainda não tinha pago as minhas dívidas. Eu tinha mais de 100 mil de dívida, um carro com busca e apreensão. E naquele momento, eu passei por uma fase muito de mentalidade. Então, eu ficava pensando muito em dívida, nas minhas dívidas. Só que eu falei, eu tenho que mudar o meu pensamento. Em vez de ficar preocupada como é que eu vou pagar essas dívidas, eu tenho que começar a pensar em múltiplas fontes de renda. Em ganhar tanto dinheiro que essas dívidas, para mim, vão ser só um detalhe. E aí eu pensei, eu preciso de uma clínica grande para as pessoas verem em mim, fechar mais alunas, treinar mais professoras, treinar mais profissionais para atender mais clientes e fazer disso um negócio. E aí eu comecei a visitar umas casas para alugar. E, cara, era tudo muito caro. E tudo muito feio, muito feio. Aí eu achei uma casa na Rebouças, que era horrível. Ela era toda bege, feia. Mas eu acho que o empreendedor mesmo, raiz, que sente... Porque eu acho que o empreendedor, ele não vê o que é, ele vê o que pode ser. Tudo, né? Eu cheguei nessa casa, ela era feia, mas eu falei, aqui, na Rebouças. E a Rebouças, em 2017, é muito trânsito, sempre foi, né? E aí todo mundo falava assim, uma casa na Rebouças, é muito trânsito. Eu falei, por isso mesmo. Se tem trânsito, passa gente. Se passa gente, eu vou fazer a fachada mais bonita, porque todo mundo vai olhar pra fachada e vai ficar curioso pra saber o que é. Bom, dito e feito. O cara não queria alugar pra mim. Imagina que eu fui na reunião, o senhorzinho, o senhor Ricardo, muito obrigada, senhor Ricardo, na Paulista, e eu cheguei de pijama na reunião, porque eu tinha acabado de sair de um curso. Ele viu aquela menina, eu tinha uma franjinha, o cabelinho preto aqui, de pijaminha rosa. Ele deu credibilidade nenhuma, ainda devendo. Mas, eu insisti tanto. Aí eu tentei no nome de todo mundo. Sabe aquela pessoa que vai tentando até não ter mais saída? E aí você já não tem mais vergonha de insistir nas coisas. Você não tem mais vergonha de se humilhar. Porque pra mim não era nem humilhação mais. Era tipo, eu que vou fazer dar certo. E aí eu fiquei muito assim, enchendo o saco da corretora. Passou um mês, mais ou menos. Ela me mandou mensagem e falou assim, cara, Nath, ela me ligou e falou a seguinte frase: Deus te ama. Eu nunca fui uma pessoa assim que fica falando de Deus. Acredito, sim, que tem algo maior que rege a gente, mas não fico usando isso na minha comunicação. Ela falou, Deus te ama. Eu falei, por quê? Ela, cara, o proprietário topou alugar pra você. Eu falei, como? Ela falou, ontem ele tava jantando com as filhas dele e a mulher dele e contou pra elas que tinha uma moça que fazia sobrancelha que queria alugar a casa. Aí falou que não ia alugar. Aí a menina falou, a filha dele, mas quem é? Aí ele falou, Natália Makeup, porque antes era Makeup, Natália. Só que eu nem sei fazer maquiagem. Aí era a Natália Makeup. Aí elas falaram, uma das filhas dele falou, pai, eu conheço ela. Eu tô acompanhando a história dela, ela é super guerreira. Ela saiu com uma filha embaixo do braço. Ela não tá conseguindo... ela foi super esforçada, saiu com uma filha embaixo do braço, tá crescendo, batalhadora, trabalha pra caramba. Vamos dar uma chance pra ela, vamos alugar pra ela? E o nome da filha dele também é Natália. Aí ele falou, não. Acho que ele dormiu pensando nisso, falou com a corretora, falou, vamos alugar pra ela? Porque, só que eu quero 6 meses de aluguel antecipado. E aí eu tinha mais ou menos esse dinheiro, porque eu tava juntando aquele dinheiro pra pagar a dívida, certinho. Então você imagina que eu cheguei num ponto de all-in total. Por quê? Eu poderia ficar na minha salinha, que eu pagava ali 3 mil de aluguel, era barato. Eu já tinha um custo muito baixo, porque não tinha segurança, não tinha jardim, não tinha manutenção. E eu ia pra uma casa, tipo, de 15, 16 mil de aluguel, com custo, e ainda tinha que reformar. E ainda tinha que dar todo o dinheiro que eu tinha para conseguir alugar. E não era, como chama? Carência. Já ia ter que pagar no próximo mês. E aí eu fui. Falei, quer saber? Eu vou, porque se der errado, eu vou voltar para onde eu tô hoje. Tudo bem ter mais uma dívida, não tem problema. E aí fui, dei o dinheiro, saí da salinha. Em janeiro de 2018, eu comecei na clínica na Rebouças. Já saímos de 2017. Já. Aí, o que aconteceu? Aí eu coloquei um monte de flor na fachada. Porque eu amo flor. Amo. Sou apaixonada por flor. Não posso ver uma árvore de ipê na rua florida, que eu já quero tirar foto e já falo dela, enfim. E aí eu vi aquela casa, eu pensei, o que eu vou fazer aqui, nessa fachada para chamar atenção? Barato. Porque eu não podia mudar toda a estrutura, não tinha dinheiro. Aí eu peguei um monte de flor artificial rosa de primavera. Sabe primavera?
que é aquela árvore toda bonitinha, florida, e enchi a fachada de primavera. Então eu peguei e comprei um monte de galho seco de árvore, coloquei os galhos secos simulando uma trepadeira de primavera, aquelas que ficam na parede, e fui colocando galhos rosas de primavera. Então começou a chamar muita atenção aquela casa. Muita. E todo mundo queria lá, queria ver o que que era, queria entender o que que tinha lá dentro. E no meu marketing eu já não falava mais de procedimento de sobrancelha. Eu falava da experiência, eu falava da sensação, da autoestima, da beleza, dela se ver bonita como ela era. Porque a beleza ainda estava naquela coisa de padronização, né? Todo mundo ser igual. E aí eu comecei a trazer um outro conceito, onde ela poderia ser bonita sendo ela, só que eu defendia muito a narrativa. Por que que muita gente hoje não vai pra frente? Porque a pessoa, ela cansa da própria história, ela cansa da própria narrativa, ela cansa do serviço que ela faz. E aí ela não quer ficar repetindo sobre aquilo. Só que meu marketing é repetição, porque o marketing é guerra por território mental. A gente fica brigando para ocupar um espaço na memória das pessoas, ponto. Só que como a gente faz isso? Você tem que repetir. Porque se a pessoa hoje, para lembrar de você, ela tem que te ver no mínimo 6 vezes, poxa, você tem que ter coragem de repetir muito a sua história, o que você faz. Então eu repeti aquele todo dia. Só que eu fui criando movimentos. Então, por exemplo, eu fiz o pijama, eu dava pijama para todos os influenciadores, eu mandava na casa, eu não ficava dependendo da sobrancelha para ficar conhecida. Eu comecei a usar o branding, ou seja, quais são os elementos que eu tenho que fazem as pessoas lembrarem da minha marca. Tinha o pijama, que já estava muito forte, então os colaboradores começaram a vestir pijama para trabalhar. Virou já um movimento da empresa. Aí eu comecei a mandar pijama para todos os influenciadores. Eu mandava, falava, eu quero te mandar um presente. E mandava, ela postava, gente, a Natália Beauty mandou um pijama, que legal, eles trabalham de pijama. Então isso começou a trazer mais gente ficando curioso, o que que essa menina tá fazendo? E nisso os cursos dando muito certo. Daí, quando entrou Isso era mensal. Mensal, e eu comecei a treinar professoras e dava o curso lá na clínica. Como a clínica era grande, ela também virou espaço de curso. E aí eu comecei a treinar, as pessoas falaram, meu, como que essas pessoas você treinou? Eu falei, elas me acompanhavam em curso, chegava um tempo, eu empurrava elas do penhasco. Eu chegava e falava, ó, tô passando mal hoje, você vai dar a parte teórica do segundo, depois do almoço. Meu Deus, sério, sério. E aí eu fui formando professoras muito boas e pagando bem também. Porque também você não vai segurar um profissional ali que você ensina uma técnica muito boa, ele vai querer atender sozinho, fazer sozinho. E eu fui segurando as pessoas ali comigo. E criando todo, e dando suporte para crescer. Porque às vezes a gente espera crescer para dar o suporte para crescer. Tipo, vou esperar crescer, ter demanda para contratar uma equipe para vender. Não, eu já ia dando o primeiro espaço para a empresa ocupar o crescimento dela. E aí comecei a ser muito estratégica. Em 2018, eu criei um projeto chamado Filiadas. Por quê? Porque eu queria expandir, eu já queria criar franquia. Só que eu ainda não tinha estrutura para franquia. Eu não tinha ainda como mensurar royalty para saber quantas... Eu não tinha sistema, não tinha nada. Só que eu já tinha a ideia na cabeça, eu já sabia que ia dar certo. O que eu fiz? Eu já estava dando muito curso. E vinha gente de todo o Brasil, gente de fora do Brasil. E aí eu lancei um projeto chamado Filiadas, que foi um passo antes de franquia. Onde elas me pagavam uma mensalidade, então, tipo, tinha 2... E eu já fiz 2 planos. Tinha, tipo, o bronze e o ouro. O bronze, ela me pagava R$ 1.200, ela poderia usar a minha logotipo, usar o nome da minha técnica. E no meu site, eu colocava ela lá para cliente, porque eu estava recebendo cliente de Porto Alegre. Quero fazer a sua técnica Flow Brows. Quem faz aqui? Não tinha. Tinha uma aluna que tinha aprendido, mas ela chegava lá e inventava uma técnica da cabeça dela. Aí eu falei, ela ficava no meu site, então a cliente ia lá, colocava o CEP dela e ela encontrava a profissional habilitada por mim, mais perto dela. E aí eu fiz 2 categorias. A primeira, ela poderia usar o meu nome, falar que ela usava a minha técnica, era habilitada por mim. E na outra, que ela me pagava, acho que era R$ 2.800 por mês, ela poderia dar curso com a minha técnica. Então, além dela vender, ela também ensinava e ela tinha que comprar o meu kit. Então, fui muito estratégica ali. Porque eu falei, cara, eu vou ganhar na mensalidade, eu cheguei a ter 151 no mundo todo, na China, nos Estados Unidos, em vários lugares. Só que onde eu ganhava em curso, não era só na mensalidade. Ela tinha que comprar o meu kit básico de aluna. Que era um kit de apostila, material, pijama, tudo era padronizado, foi um negócio organizado. E aí a minha marca fez assim, ó, cresceu muito rápido. Flow Brows, o método de ensino, a filosofia Natália Beauty. Então, eu comecei a entender muito sobre isso. Comecei a pesquisar e começou a dar certo. Cresceu. Em 2019, eu dei all-in de novo. O que aconteceu em 2019?
No final do ano, na verdade, em outubro de 2019, isso crescendo, dando curso, treinando pessoas. Já não era só eu que atendia, já tinha uma equipe lá de 6, 7 profissionais com a agenda lotada todo dia. E eu faturando, quando a gente contrata, a gente compra o tempo de outras pessoas. Basicamente é isso. E aí, em 2019, eu já comecei a entender muito de branding. Ou entender e aplicar, né? Porque eu falo que eu aprendi fazendo. E aí, eu fiz uma cerveja rosa. Porque eu gosto de cerveja, gostava de cerveja. E pensei, falei, cara, eu vou fazer... E a cerveja foi criada por uma mulher. E pouca gente sabe disso. Então, em novembro, tem o dia do empreendedorismo feminino. Aí eu fiz uma cerveja com uma cervejaria chamada Dádiva. Fiz uma cerveja rosa de amora, com uma embalagem linda, toda estilizada, uma lata. Cara, mandei assim para umas 200 influenciadoras a cerveja com uma taça da marca. E, muita gente postou. E veio um movimento de empreendedorismo feminino muito grande pro meu perfil. Só que eu queria que a marca... Eu falei, cara, a marca tem que ficar muito conhecida. Então, eu sempre me preocupei em criar a marca e não a Natália em si. Por mais que tinha ali a minha atmosfera da narrativa envolvendo a minha vida pessoal. Mas aí eu fiz uma festa no Tangará em 2019. Eu gastei, tipo, uns 3 milhões. Tudo que eu tinha juntado ali. Caraca. Cara, o que eu fiz? Eu fechei o Tangará, a festa, enchi de flor aquele lugar, enchi de flor. Foi umas 300 pessoas de gala. Contratei, assim, uns 150 influenciadores. Foi a Paula Oliveira, o Caio Castro, todas as influenciadoras média, micro, macro, um monte de gente. E foi um boom na marca. Aí eu fiz premiação de filiada. Comecei a palestrar, comecei a ser contratada, começou a surgir várias coisas, produtos dando muito certo aqui. Comecei a pensar numa linha B2C, numa linha B2B, que a marca foi começando. Eu virei um polo de confiança das pessoas, né? De credibilidade em relação a isso. O cara falou, essa menina não vai fazer uma festa no Tangará se não for para dar muito certo. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia em 2020, né? E aí eu tinha gasto tudo, praticamente. Só que aí, o que eu fiz? Sentada na minha salinha, nunca vou esquecer. Tipo, deu a pandemia, eu falei, cara, e agora? Ferrou. Aí eu fui pra uma salinha escondida, fiquei meio no escuro, sentada no meio dela e pensei, pronto, eu vou pro online, vou dar curso online. Agora. Não tinha um curso. E hoje, né, a gente tem um monte de coisa, tem que ter... Cara, eu olho às vezes as equipes de lançamento online e eu fico pensando, de pensar que sozinha, com uma câmera, eu faturei, sei lá, uns 3 milhões num lançamento orgânico. E eu fico olhando hoje a galera fantasiando tanta coisa. Cada um quer fazer uma coisinha e no fim ninguém integra nada, enfim. Aí eu falei que só que eu não... No fundo, ninguém sabe porra nenhuma. Ninguém sabe porra nenhuma. Aí a pessoa não tem fio, não tem começo nem fim. A verdade é essa aí. A verdade é essa. Cada um quer fazer uma coisinha, no fim ninguém consegue juntar o quebra-cabeça. Só que aí, beleza, eu não tinha o curso. Aí eu falei, beleza, então vou fazer aula online. Online não, ao vivo. Porque aí não preciso gravar, aí eu já gravo esse ao vivo e ele já vira um produto pela metade do valor, porque já vai ser depois. Então, assim, por mais que eu não sei os nomes técnicos de termos, eu sabia fazer. É estilo TDC. Pronto, tem que fazer. Tirei da cabeça. Exato. E aí, beleza. Fiz um curso ali, ao vivo, as 3 aulas ao vivo, ensinando, porque a minha técnica estava muito revolucionária. Então, eu fiquei muito obcecada por ser muito boa. A tua sobrancelha tá com a tua técnica. Não, a minha sobrancelha não, porque eu tô tirando. A minha sobrancelha eu testo muito pigmento, né? Porque eu já tenho uma linha de pigmentos para profissionais da área. Então, eu fico testando e acredito que eu testar e mostrar o que dá certo e o que não dá, gera muita credibilidade na área em si. Então, agora eu vou remover de novo a minha, que é esse pigmento que tá no fundo, tá vendo escurinho? Não, eu sou cego, mas... Bom. Mas tá bem... Mas tá bonitinha, tá bonita. bonitinha. E só que aí, bom, começou a dar muito certo o curso online, aí eu já fiz outras técnicas, porque eu não fiquei só em sobrancelha, né? Eu fiquei em lábio também, que tem micropigmentação labial, que dá a corzinha do lábio. Eu já comecei a olhar pra pele, que tem também procedimento de micropigmentação pra pele. Eu olhei pra... aí em 2018 eu entrei em projeto social. Só que foi muito aleatório. Como foi? Eu recebi uma vez uma mensagem, e eu tenho muito contato com as pessoas no meu Instagram, por isso que ele cresceu muito rápido. Tito respondeu a Emily. Não, eu respondo todo mundo, assim, eu gosto de ficar lá, 3 horas do meu dia produtivo é Instagram. Porque eles também
Tu vai ouvindo a demanda dos Co-criando. clientes. Co-criando o tempo todo, produto, serviço. Isso aí tempo funciona todo. bem. Muito. Isso eu já conheço bem essa técnica. Muito. E eu vou co-criando, e não só isso. Para mim, o mais importante é corrigir a operação rápido. Porque ali vocês estão atendendo direito, se estão fechando, se está demorando o atendimento, se não está, o que acontece de errado. E eu já corrijo muito rápido, eu sou obcecada. Reclama direto pra ti. Pra mim. E eu falo direto, gente, vocês vieram... Quando alguém elogia a experiência lá, e fui, que lugar maravilhoso, que curso... Eu falo, tá, ó, isso, obrigada. Me dá um feedback para eu melhorar. Eu peço para todo mundo. E aí eu vou ajustando todos os pontos. Aí, beleza. Aí eu recebi uma mensagem em 2018 assim: Natália, eu tive câncer de mama e perdi a areola. Para mim era auréola. Eu descobri que se fala areola, não é auréola. Perdi a areola. Porque... Eu nem sei falar, mas ok. É, porque a auréola é aquele do anjo, né? É a areola, que é o bico do seio. Também não sabia. E aí ela falou, perdi e eu quero reconstruir. Você sabe fazer? Porque com micropigmentação, dá para fazer uma areola em 3D, fica parecendo um bico mesmo. E a gente... Aí, poxa, a gente não precisa sentir a dor dela para saber que tá doendo, né? Imagina a mulher não ter o bico do seio ali, é difícil. E aí eu falei, eu não sei fazer, mas se você vier e topar ser a minha modelo cobaia, eu não vou cobrar nada de você. Aí, beleza, ela veio, fiz a auréola dela e foi muito emocionante, muito mesmo. Ela chorou muito. E foi a primeira? Primeira, mas aí eu fui certo? ver no YouTube como é que faz. Quando você aprende a mexer com pigmento, colorimetria, máquina, meio que você... Eu sou meio autodidata, então eu comecei a ver, comecei a aprender e testar na pele sintética. Quando ela veio e ela viu o trabalho, ela chorou tanto que eu por um momento pensei, poxa, ficou muito ruim, né? Só que não, ela chorou de alegria. Naquele dia eu lancei um movimento, e eu sou muito rápida. Tipo, eu já tô pensando e fazendo. Eu acho que o mesmo tempo de pensar já é o tempo de fazer. Aí eu já coloquei na rede social, cara, eu vou lançar um movimento hoje, pague com um sorriso. Ou seja, compartilha para todo mundo que você puder, porque eu vou atender todas as mulheres que passaram pelo câncer de mama de graça. E aí, logo em seguida, a Ana Maria Braga procurou a gente para fazer uma matéria, então isso foi em 2018. E aí ela foi na clínica, filmou, fez uma baita reportagem, lembra? Foi lindo. E aí, poxa, passou na Ana Maria Braga, viu um monte de cliente. Poxa, o que essa clínica faz? Ela faz sobrancelha, nossa, você cliente, nossa, dá curso também, quem sabe eu posso aprender e mudar minha vida. Então, todo o ecossistema, ele é alimentado com a mídia também. Só que aí eu pensei, faz tão bem fazer projeto social. E eu comecei a estudar sobre isso também, aí eu já fui por uma coisa mais espiritual de ajudar as pessoas, entendendo que a gente é um canal de bênçãos, porque a gente recebe e tem que distribuir para a sociedade, senão você interrompe o seu fluxo de bênção. Eu levei isso muito a sério. E aí a gente começou a atender todas essas pacientes e a gente começou também para educação. Então, assim, há 2 anos e meio, a gente começou um projeto na penitenciária muito legal. A gente vai todos os meses, hoje não sou mais eu tenho professoras que vão e dão curso para as detentas, todas as reclusas, né, todas que estão lá, curso de sobrancelha para elas saírem de lá e terem uma nova chance. E eu recebo vários depoimentos hoje de mulheres que aprenderam lá na penitenciária de São Paulo, Santana, que é a penitenciária feminina maior da América Latina. Ela aprendeu lá e hoje ela atua com sobrancelha, largou relacionamento abusivo, não voltou para o crime e hoje ela trabalha com sobrancelha. Então, aí a gente montou um instituto, enfim. Aí a empresa tem uma pegada social muito grande que eu acredito que contribui muito para o sucesso da marca. Muito, muito, muito mesmo. Bom, já esqueci onde eu estava agora. Agora 2020, você fez online, 2021. 2020, pandemia, cursos online. Aí deu muito certo, só que eu fui lançando vários cursos online, né? Então, não só de técnica, fui lançando de marketing, de gestão de negócios. Isso cresce muito. O digital, a educação hoje, ela realmente é muito rentável, né? Principalmente, só que não é só fazer um curso. Eu pensava já na jornada do aluno, como ele ia aprender, se ele fazia ou não, se ele estava gostando do curso. Então, não é que eu fazia um curso para ganhar dinheiro. Eu nunca pensei, no dinheiro imediato. Eu sempre pensava em longo prazo. Como é que eu construo algo sólido, algo que não seja um voo de galinha? Que a galinha não voa alto, né? Ela dá um voinho e cai. Então, eu não queria ser esse voo de galinha. Eu queria criar uma marca, deixar um legado, deixar uma impressão nas pessoas. E aí, a educação foi dando muito certo. Daí, 2021 também. 2021 foi outra virada de chave na empresa. O que aconteceu?
2021 foi pós-pandemia e só eu tô falando, né? Vocês estão aí. É que tu tá contando a tua história, daí não acabou ainda. É. Começou em 2015 e tu chegou em 2021. Ainda tá faltam boa, 3 né? anos. Tá? É que tu vai tá engajando os aprendizados aí. Então, Nossa, pra eu não você... tenho tantas coisas aqui. Aí, gente, 2021 foi a época que teve o Big Brother, que foi, tipo, um dos mais bombados. Todo teve a mundo em Juliette, casa, todo né, mundo em assistindo. casa, não. E aí eu pensei, saiu a primeira eliminada, aí eu pensei, cara, o que acontece com os eliminados na madrugada? Vamos pra loucurada. Na madrugada, como assim? Na Quando eles são madrugada? eliminados do programa. Então, o que acontece na A gente tava eliminação? falando isso hoje, né? Eles vão pra Os- loucurada. Os ex-BBB. Que fim não tem os Não, ex-BBB? eu não sei, porque assim, a audiência que eles têm pós-programa é isso aqui, depois de um mês acontece isso, normal, normal. Só que eu pensei no problema, na dor ali. O que acontece? Eles saem do programa na madrugada, então são eliminados na terça-feira. Na quarta-feira de manhã, eles já têm que estar na Ana Maria Braga às 7 horas da manhã, no ao vivo. Só que eles chegavam lá detonados. Detonados. Eu pensei, o que acontece na madrugada? E se eu cuidasse deles na madrugada? Fazer sobrancelha, depilar o busto das mulheres, fazer o lábio delas e dar uma hidratação. Dá um tapa no Até visu. porque elas ficam lá 3 meses, né? Exato. Aí, o que eu 3 fiz? meses comendo criança hipopótamo. Exato, todo mundo sai de lá. E outra, quando ela sai do programa, ela sai com aquela coisa, meu, fui rejeitada. Então a galera sai com a autoestima muito baixa, extremamente inseguro. Aí eu pensei, e se eu atender? Aí eu pensei, cara, beleza, vou mandar uma mensagem pra todo mundo. Aí o que eu esperava acontecer? Eu esperava domingo, que tinha um paredão, via quem ia pro paredão e mandava uma mensagem no Instagram deles, falando: olha, eu sou Natália Beauty, trabalho com procedimentos naturais. Eu gostaria muito de atender. Por exemplo, a Sara foi a primeira. A Sara, na madrugada, quando ela sair do programa. Ah, nossa, sério? Eu falei, sério, eu posso levar uma maquiadora para deixá-la pronta para Ana Maria Braga. Posso levar um stylist para cuidar do look dela também. E posso levar um produtor de conteúdo, porque vocês não vão conseguir fazer conteúdo. E para alimentar a rede social dela, ela já precisa ter um monte de conteúdo, senão ela vai perder audiência. Ou seja, eu criei uma solução 360 para ela. Quanto é? Nada. Eu só preciso saber o hotel que a pessoa vai quando ela é eliminada, porque eu vou reservar um quarto antes lá, e aí eu vou um dia antes, monto uma mini clínica e espero vocês lá. Meu. Aí todo mundo falava, meu, você fechou com a Globo, isso quanto você pagou? Eu falei, não, gente, eu falei direto com a pessoa. E aí, eu ia e atendi a Sara a primeira vez e postei na rede social, aí a mídia, meu, orgânico, site, tudo, postando o que acontece com o Big Brother na madrugada. Saiba quem é a esteticista, eu nem sou esteticista, que cuida dos BBBs, aí Natália Beauty. Meu, começou a pipocar. Eu ganhei milhões de seguidores nessa época. Porque eu comecei a fazer todo mundo. Então, toda semana, eu ia pra missão BBB. Aí eu comecei a receber notificação da Globo. Pra não usar o termo BBB. Aí eu usei BB Beauty. Só Globo. só que Globo. Vou criar um novo canal de televisão. Globo. Só que deu muito certo. Porque eu comecei a ganhar muito. Esse é o melhor meme da história. Aí beleza, aí foi e deu muito certo isso, começou a bombar. Porque eu acho que todo mundo ficou curioso. Meu, quem é essa menina? O que ela faz? Que esses cursos? Eu quero aprender. Quer um café? Não, o meu tá aqui. Eu quero sim. Se puder depois trocar a minha. Já que você falou. Não, pega lá. Aí poxa, quando eu saí no BBB, não eu, né? Quando saiu toda essa Tu história. não foi convidada? Não. Mas aí quando saiu essa história toda do Big Brother, imagina Fazer a foi. campanha. Natália Martins no BBB Nossa, 2027. mas aí eu ia ser cancelada lá. Porque eu sou muito sincera. Então, às vezes, eu falo e não penso. Sabe? E aí tem gente que não curte muito. E aí né? E aí, cara, só que aí deu. Sim. E não é por mal, né? A gente não tem. Às vezes é sem emoção. Não é zero pessoal. Literalmente. É a Zero. situação só. Sim. E aí, beleza. Aí começou a dar muito certo. E todo mundo queria fazer curso. Imagina com online, que é... Puta, online você não tem limite, né? Você não tem mais seu tempo ali. É só o curso. Então começou a vir muita gente. Só que eu também tinha uma narrativa muito de, poxa, eu vim do zero, não tive, tipo... E a clínica na Rebouças estava... Bombando. Estava na Rebouças ainda. Tá lá até hoje, é matriz hoje.
Só que hoje já virou franquia. Não, aí depois tem uma história bem legal com a franquia pra contar aqui. Tu pode continuar, tu tá no BBB. Aí eu fui BBB, aí depois o que aconteceu em 2021, deu tudo certo. Eu fiz o BBB até 2024, só que 2025 colocou no contrato a Globo, que não pode fazer nada comigo depois. Só que acontece. Não, Eita, Globo. porque eu tava burlando Cheguei a falar que fez tudo. um contrato. Não, Mas não pode. sabe o que Tu aconteceu? hackeou o sistema. Total. E sabe por quê? Porque eles tinham A pessoa saía investidores. no auge. Exato. E E eu aí era a tu primeira. pegava vários A posts. primeira. Aí, antes dele ir na Ana Maria Braga, eu já soltava ela pronta. Eu já soltava Aí as antes. pessoas já iam no teu perfil Pra pra ver. fazer a antecipação. Pra ver o que tava acontecendo com a pessoa. Entendi. Cara, esse hack foi bom. Foi, não. E aí... Só que hoje, o que acontece? Empreendedores raiz do Brasil. Total. A gente, Mas é isso, né? Empreender no Brasil é sobre isso. E aí, aí deu muito certo isso. Aí em 2023, porque 2022 foi meio que reflexo de tudo isso para organizar a marca. Imagina que cresceu muito rápido, só que eu tinha que organizar por sistema, processo, controle. Isso não é da noite pro dia. Não é, eu sei que tem que organizar, é agora, eu vou fazer. Não. Até você fazer todo mundo pensar igual você, entender que tem que organizar, é muito estresse, dá muito trabalho. Aí, em 2023, eu queria franquear. Só que eu não tenho estrutura, não tenho conhecimento de franquia. Aí uma vez o Felipe falou assim... Cara, ela falou tanta coisa aqui pra falar que não tem conhecimento de franquia. Não. Ela não tinha na época, Né? ela vai aprendendo. Cara, Sim. Eu tô impressionado com as coisas que você... Quantidade de... Ela vai consertando o avião. É trocar o pneu com o carro andando. Total. E aí eu consegui uma... Uma vez o Felipe, que é meu marido, trabalha comigo hoje, falou assim, Tu botou o marido pra trabalhar junto? Coloquei, claro. Caramba. Claro. Oxe, não. Porque eu tava muito focada em outras coisas, precisava de alguém ali dentro também me ajudando. E aí ele veio e conseguiu uma reunião com o Semenzato, que é hoje um dos maiores de franquia. E é muito difícil. Enfim, eu não sabia nem quem era ele, né, na época, não era 2023. Aí essa história é muito engraçada. Ele foi na reunião com ele, e eu tava numa campanha que eu ia lançar um tênis, todo pintado, porque eu gosto de pintar. E eu faço uma... Como que ela arruma tempo? Multidimensional, eu falo. Nós não somos seres lineares. Com o BBB às 4 da manhã, e daí tocando Cara, empresa. Raiz, cara. Raiz, eu gosto de pintar. E aí, só que eu faço aquela pintura, tipo, gotas de pingos, toda colorida, adoro. E aí eu queria lançar uma linha de tênis branco pintado, né, para as alunas. Tudo que eu lançava, as alunas queriam comprar. Isso é muito legal, que é tipo uma coisa meio aspiracional, meio de inspiração mesmo. E aí eu tava pintando esses tênis, ele me ligou, falou, cara, você tem que vir na reunião agora. Tô aqui, não tá dando certo. Tipo, o cara não tá nem me ouvindo direito, você precisa vir aqui. Eu falei, eu vou pra casa tomar banho, porque eu tô toda pintada. Porque quando você pinta, que você joga tinta, você não fica limpa, né? Você se suja mais do que faz parte do trabalho. Eu tava toda suja, tipo, braço, rosto, cabelo, e não dava pra tirar aquela tinta acrílica que você tem que lavar e esfregar. Aí ele falou, não, você tem que vir agora. Eu falei, tô toda pintada. Ele, não interessa, vem agora pra cá. É a oportunidade da sua vida de fazer isso. Falei, beleza, peguei um Uber, fui pra lá, cheguei no Cidade Jardim, no escritório. Eu toda pintada de tinta, todo mundo olhando pra mim, falando, que louca é essa? Só que, depois que você passa por não ter dinheiro, por, tipo, você não saber se você vai sobreviver, você não tá nem aí que alguém vai pensar de você toda pintada de tinta. Na hora que eu cheguei na sala, que eu olho lá, o Semenzato na última mesa, na cadeira lá, eu cheguei, na hora que eu abri a porta, ele olhou pra mim, ele tomou um susto, mas eu acho que isso foi com que fez que ele... Putz, essa menina aqui é ousada. E aí eu sentei, pedi desculpa, mas já cheguei e falei, posso fazer um café e tal? Querem café? E já cheguei naquele jeito meio espontâneo, até porque eu não sabia quem era. E eu acho que isso também contribuiu para eu chegar de forma mais espontânea ainda. E aí fui, contei sobre o projeto, ele entendeu e ele falou, cara, vou dar um jeito de fazer isso dar certo. E aí, beleza, aí veio depois a franqueadora, aí a gente fez um projeto, 2 anos, lançamos agora. A gente teve no orgânico umas 1.200 aplicações para franquia, muito rápido, porque eu acho que a galera já estava esperando, né? Só que a gente falou, não, ele é super conservador, vamos fazer 20 primeiro,
Dando certo às 20, a gente faz mais e a projeção é ter muitas. 20 não é conservador. É, não. São 5. Exato. É. Aí a gente já vendeu as 21, na verdade. E aí já implementamos 7. Todas já estão em obra fazendo. Eu já fui em várias inaugurações. Teve uma que já break-voou no primeiro mês. E isso, tipo, fiquei até emocionada. Porque, cara, pra mim é um filho ali, né? Aí eu mudei o nome também. Então, quando a gente foi fazer a marca de clínica, na Beauty não vai ter valor, porque as pessoas olham pra pessoa e aí muitas vezes o investidor olha e fala, meu, tá extremamente atrelado a ela. Não pode. Não pode. E eu já tinha largado a mão do meu ego, porque eu acho que pra gente construir um ecossistema de negócios, a gente tem que primeiro aprender a abrir mão do nosso ecossistema interno. Que é, tipo, querer ter um nome em tudo quanto é lugar. E eu já tinha abrido mão disso. Eu entendi que eu não queria mais ser estrela, eu queria ser uma constelação, pra ter várias estrelas comigo. E aí ali eu falei, eu vou fazer a Na Beauty. Não é o meu nome, eu vou remodelar a marca e mesmo assim tem a ver comigo. É como se fosse uma petit, Na Beauty. E aí ficou Na Beauty, super linda a marca, a gente fez um rebranding super legal. Fizemos um outro branding, claro, trazendo os elementos principais da Natalia Beauty para Na Beauty, que é flor e rosa. E os procedimentos naturais. Então deu muito certo, tirei o nome e a gente está fazendo um fortalecimento de marca muito grande. E aí, hoje vão ser as clínicas, o online. Como é A que matriz, tá como é que é o império da beleza? É, Como é que é em unidades de negócio? Só que eu vou lançar um podcast chamado Beautycast. Bora? Pior que eu- Isso, pior é a que mesma esse coisa. negócio de podcast, cara, demorei pra aprender, mas agora ferrou. É. Agora vai ser. Cara, agora eu os tô cara- pra entrar a- também num a- podcast. Eu a- quero fazer alguma coisa. Agora ferrou. Agora. Pegou o gosto. Cara, é o Mar Azul. É, né? Então eu tenho que fazer o meu logo, gente, pelo amor de Deus. É o Mar Azul. É que é Total. difícil de tu Organizar a operação e se organizar, né? Pra fazer sempre crescer e constância. tal. E aí também a parte de entrevista, que parece muito fácil lá, não é, porque você tem que saber levar e, tipo, o Arthur faz as Encaixar. pautas, eu nunca uso as pautas dele. Né? Mas se ficar ruim e ele precisar ler, Aí sabe como Entendi, funciona, né? entendi, Aí entendi. ferrou. Se ele resolver usar e tiver ruim, Aí ferrou. Eu não uso a Exato. pauta usualmente, mas tu tem que ter uma base ali Com certeza. de estrutura. Mas eu acho que é um negócio que é assim, eu acho que tem muito espaço no Brasil. Me fala do resumo do ecossistema na Beauty. E no meio disso tu teve uma filha também, né? Outra filha. Sim, e eu trabalhei... Não, gente. Uma semana antes da minha Conhece filha a nascer. Cristina Junqueira? Conheço. Não a conheço ainda pessoalmente. Ela vai O gostar povo, ainda muito não, de ti. o povo ainda não olha pra mim. Que olha Ela vai na, gostar muito o povo de ti. olha a Natalia Beauty e tem preconceito. Deixa eu mandar uma foto pra ela. Pera. Ela vai gostar muito de ti, cara. Muito. Absurdo. Tô te dizendo. Eu vou mandar uma foto pra ela. Ela é demais. Eu tenho uma pessoa pra te apresentar. Precisa conhecer. Ela é demais. É que eu, Ela até arrumou. é que eu acho que a galera que já é grande, tipo, já tem um nome, olha pra mim e fala Natalia Beauty, não dá muita credibilidade, mas tudo bem, eu entendo. Tipo, não tem um lastro, né, antigo. Começou não faz tanto tempo, então tá aí crescendo no mercado. Mas, aí... Resume agora o grupo e daí a gente vai pras perguntas. Nossa, não, e aí eu fiz a universidade, né? 1h20 contando a tua história. Tá vai. brincando. Aham. Gente, não, pera, desculpa. Não, mas pera, aí eu fui pra universidade também, porque também era a Natalia Beauty Academy. Aí eu pensei, opa, educação, SaaS, Beauty, a galera não tem noção de sistema, Puta, já tô criando sistema pra galera da Beauty junto com... Aí eu fiz Vai acabar com a inteligência artificial, né, sabe? Uhum. Aí eu fiz uma universidade Beauty. Aí eu consegui os certificados do MEC para os meus cursos. Só que, de novo, né? Eu precisava criar um nome que não dependesse da Natália. Constelação. Então, virou a Beauty University. Hoje tem um aplicativo. Coloco 2.000 alunos por semana lá dentro. No low ticket. Criei uma esteira de produto para ele. Então, ele começa com 197, vai para 497, vai para 997. Tem uma mentoria de 17, que não é comigo. Eu tenho vários consultores. E foi tirando da minha... Só que hoje, o que é o lance ali? A área da beleza não se limita só a sobrancelha, lábio. Tem massagem, unha, cabelo, extensão. Tudo que vocês imaginarem que não precisa de uma formação superior, entra. E tem muita mulher que não tem condição. Gente, é uma área muito grande. A galera ganha dinheiro com isso. E aí, eu criei isso e tô colocando vários experts, não só eu.
E não só o meu time. Então, tô trazendo expert de cabelo, de unha, de massagem, de bronzeamento artificial. Cara, é um universo da beleza. E aí já tô preparando sistema para essa galera comprar. Mas tu colocou um sócio na parte de franquias. Sim, A parte de educação, não. não. Tem uma galera olhando. E cara, porque de universidade a gente pode criar um mundo aqui, né? De solução para eles. Tem muita gente ali na comunidade. O Hugo Bilt é um cara que tem um salão de beleza, uma rede de salão no Rio Grande do Sul. Ele tem uma escola gigantesca lá no Sul. É um prédio inteiro, assim, treina muita gente. Muita gente. Muito absurdo. A área da beleza é muito grande, muito profissional que Então, entra. hoje tu tem as clínicas, Tem que é a na clínica, tem a na Beauty, a parte de educação. online, presencial, porque aí qual que foi a grande... Por que a gente cresce tão rápido no online? Porque eu nunca abri mão da educação presencial. Eu me cresci no presencial, né, com a educação. Comecei ali. E eu nunca parei de dar curso. Tem curso lá todo dia. Todo dia tem aluna presencial lá. Por mês a gente forma umas 350 pessoas por mês. Presencial é muita coisa. Lá na Rebouças. Na Rebouças. Por quê? 2019, eu peguei o cara do lado, da casa do lado, ou seja, muro com muro, o cara tava saindo. E aí ele perguntou se eu queria alugar. Eu falei, óbvio. Óbvio que eu quero alugar. Eu vou fazer a universidade aqui. Aí hoje eu tenho 30 metros de fachada de flor na Rebouças, não só tipo, uma parte. E aí, hoje eu ainda continuo com os presenciais. Eu tenho linha de produtos. Aí eu fechei com a Ruby Rose também, uma linha de maquiagem, de sobrancelha de produto pro B2C. Conhecem a Ruby Rose? Não. Cara, ela é gigantesca. Eles têm 147 mil pontos de vendas. Por quê? Cara, depender só do online para vender hoje? Não. E aí a Ruby Rose me chamou porque uma vez eu divulguei um produto deles. Eles estavam descontinuando um gel de sobrancelha. E aí eu divulguei sem querer, fazendo um trabalho de um vídeo que viralizou da irmã do Neymar. E aí eles tiveram que continuar o produto que já estava descontinuado. De tanto que vendeu. Nossa. Tiveram que produzir, tipo, milhares de itens. Aí ele falou, cara... Aí o dono falou, o que é essa menina? E o Brasil ainda não tem uma área dedicada para sobrancelha. São só marcas internacionais. Então, a gente fez 5 produtos e já tá pronto para lançar dia 1º de agosto. Vai para todas essas lojas aí. E aí é mais uma forma de produto físico, né? De beleza, sobrancelha, skincare é muito grande. Enfim, o ecossistema hoje tá muito grande. Vai ter IPO do ecossistema? Olha, um dia eu quero estourar aquele negócio lá. Do IPO, né? Não é que sai um negócio? Sim, tem, na B3 toca a eu já campainha. fiz, bem... Sério? Fiz, né? IPO de 4 bi. Emocionante. É uma trolha. Tudo dá errado depois. 2021. Mas eu não acho que fácil. é o momento ali, Foi o né? mais rápido IPO da história do capitalismo brasileiro. Caraca, como? É Tem brincadeira, que fazer não. um outro Não é podcast. só um rostinho bonito. Vou fazer as perguntas. Tu acredita em sorte? Vai para as Natália clássicas, Martins? eu tenho uma depois aqui. Eu acredito que sorte é preparo. Quando você se prepara para oportunidade. Não sei se... Você acredita em sorte? Eu acredito. Sério? Mas você não acha que tem um pouco... Como é que é o nome? Sabe que eu fiz essa Guilherme. pergunta pra Sandra Chayot da Hope E ela? e ela falou o seguinte: claro que eu acredito. O menino foi sorteado para cair no quarto do Zuckerberg, que botou 20 mil dólares no Facebook. Ele poderia ter caído em qualquer quarto. Exato, é sorte mesmo. Mas é o quarto de Harvard. É um Preparo. Entendeu? Eu É o gosto quarto de de Exato. Harvard, sorteio. mas mesmo assim, Ah, como cara. é sorteio, o cara caiu no quarto do cara. Mas o cara... eu acredito, uma eu acredito em definição muito boa. sincronicidade. Tem uma definição boa que não tem como a gente fugir de sorte, que é tipo assim, coisas que você não controla, que dão certo, né? Porque realmente o cara não controla. Mas se você olhar, tem um preparo. Depois que você nasceu, pô, tem um preparo. A gente tem que se preparar para o sucesso todo dia. Sempre tem alguém olhando o que a gente está fazendo. Sempre, que a gente não Qual se foi dá o conta. melhor conselho que tu já recebeu e que tu já deu? Que eu já recebi, O que tu já recebeu é uma pergunta só, né? O que tu já Não, deu, entendi, qual que tu já entendi. recebeu? o que eu recebi foi para uma coisa parece boba, mas uma vez eu ouvi assim, ó, nunca compare o teu plantio com a colheita do vizinho. O vizinho tá colhendo o que ele já plantou e você tá plantando para colher amanhã. Isso foi muito valioso para mim, porque eu passei por um momento que eu ficava me comparando com todo mundo, sabe? E eu acho que o melhor conselho foi esse mental, não foi tipo de negócio. Porque o negócio é meio óbvio, a gente vai aprendendo e vai vendo oportunidade e é muito questão de você fazer. Não é nem tipo, genial. Não, é você ter coragem de fazer, pessoas ousadas. E que eu dei
Tu deu vários aqui hoje, hein? Cara, já deitando. Eu acho que o conselho é, Esse episódio aqui dá pra cobrar, cara. põe numa História aula. de Não é só mais um rostinho Pô, bonito, cara. tá? Acha? É, tem muito conteúdo. Cara, Ah, querido. dá pra assistir anotando, cara. É igual eu tinha comentado mais cedo, tem gente que paga $150 mil no MBA pra trazer esses conceitos lá e mas tal. isso aqui é Meu, e faculdade fizer, da depois, vida, é fizer universidade. depois um só de cultura de empresa, tem muita pauta. É a universidade da vida, Arthur. Oh, é a melhor, né? É a mais eficaz pra Tá mim. devendo o conselho. O conselho que eu já dei, que o perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta. Parece uma frasezinha pronta. Mas é isso, a gente fica buscando muita perfeição o tempo todo. Só vou fazer quando tiver perfeito, só vou fazer quando tiver arrumado. Sendo que, na verdade, é aquele imperfeito. É a pessoa enxergar em você verdade que vai conectar com as pessoas, que vai vender, que vai fazer você ir pra frente. É isso. O que tu acha que é mais atraente, o poder ou o dinheiro? A consciência dos dois. Nenhum dos dois. Acho que a consciência do poder e do dinheiro. Do que tu sente saudade? Eu? Do que tu sente saudade? Nossa, sinto saudade de chão de terra. Eu cresci em sítio, né? Chão de terra. E você? Da minha avó. Eu pensei, eu vou ao sítio da minha avó. Chamava Urla Storkfer. É... Peraí. Vai. Eu tenho uma pergunta. É Eu ampla, ia- mas é importante, eu acho. Ah, tá. Eu Como- ia falar das 3 dicas para quem quer começar a empreender. Pode essa primeiro, então. Essa aí é importante. 3 dicas? É que a pessoa sempre, a gente faz os pilares aqui, né? Entendeu? 3 dicas, 3 vai. dicas para quem quer começar a empreender e sair do... Eu acho que ela tem que encontrar alguma coisa. Primeiro, encontra alguma coisa que você gosta de fazer, porque não adianta. Vai chegar em algum momento que o que vai te segurar é você sentir prazer em fazer aquilo em algum momento. Depois, usa a rede social para crescer e para vender o seu trabalho. E terceiro, tenha projetos sociais. Pô, nunca ninguém deu esse conselho. É vai. verdade. Projeto social. Como você enxerga o papel da mulher na sociedade atual? Hoje, como uma... Cara, um papel da mulher na Essa sociedade... pergunta é ampla. Porque É, ou no negócio. Porque eu vejo a mulher Mas- hoje como uma líder. A mulher hoje. Eu vejo ela como uma integradora. eu percebi durante a entrevista, você falou isso algumas vezes, que você é totalmente contra isso de vitimismo e tal. Total. Mas a gente vive numa sociedade que a gente sabe que o homem vai ter ali O algumas Arthur, vantagens. o Arthur ele gosta de se vitimizar, por isso que ele tá perguntando sobre sim, isso. totalmente. Algumas vantagens, né? Sim. Mesmo porque, por exemplo, às vezes você vai falar com uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha tem isso, então você já tá perdendo ali e tal. Por isso que eu queria entender, como é que você vê esse papel? A mulher, hoje, ela tem que tomar a frente, a liderança. A mulher, já- a mulher tem que se provar um pouco mais, né? Então, é aquela coisa. Primeiro, as pessoas dão descredibilizam. A mulher tem que se provar um pouquinho mais. Mas isso não pode ser algo que ela olha e fala, putz, como eu sou uma coitadinha. Meu Deus, me dê oportunidade porque eu sou mulher. Não. Aí você tem que buscar e não como competir com o homem. Eu não quero competir com o homem, eu só quero ser ouvida e respeitada tanto quanto um homem é. E sabe por quê? Na empresa, às vezes eu dou um comando, uma liderança, alguma coisa, eu tenho que falar 5 vezes para uma mulher fazer o que eu faço, o que eu peço. Quando tem um comando masculino, elas obedecem de primeira. Porque nós, enquanto meninas jovens, crianças, a gente foi ensinada a obedecer o pai também. Então, quando tem essa figura masculina, a gente tende a obedecer mais. Então, eu trago muito essa reflexão para a empresa de que a mulher é muito machista, não é nem o homem. A mulher é muito mais machista. Então, eu trago muito essa reflexão para as mulheres também, disso daí. Caraca, meu. É chocante. Eu sou meio brava também, então às vezes eu fico meio enérgica. A Cristina Junqueira, ela tem um mote, uma regra da vida, que é a seguinte. Vou mandar pra ela. Que a decisão mais importante da tua vida é com quem você casa. Você concorda? Total. Total. Com toda certeza, porque é a pessoa que vai compartilhar todos os seus sonhos, a sua energia,
o seu ideal de vida, o legado que você vai deixar, com certeza. Com certeza. Tem que estar extremamente alinhado. E como é que o homem hoje em dia consegue administrar uma mulher super poderosa? Cara, poucos homens suportam uma mulher poderosa. Porque o ego do homem, alfa, Tu acha que é o ego? eu acho que é mais a masculinidade e o que os outros pensam dele. Não é nem por ele. Então, é entender que, não tem como segurar uma mulher poderosa. Se for tentar prender ou mudar, não vai ficar. Então, tem que entender que não é para diminuir, é que a mulher também tem o espaço dela. E que não é que ele é menos ou mais, é que, tem que abrir mão desse ego. É ego para mim. Tu acha que é ego? E a sociedade, né? Que vê o homem como provedor, como alfa, como, poxa, masculino. Não, para mim, poxa, é importante e tal, mas eu imagino que seja difícil lidar com uma mulher poderosa. Não poderosa, mas uma mulher dona de si, né? Que não... Não depende de nada. É, que não depende... Isso, porque assim... Putz, quando a mulher não depende financeiramente do homem, não tem aquela coisa de manipular a mulher com o dinheiro, ou com a vida que vai dar, ou com, enfim, presente, não interessa. Então, ele sabe que tem que ter um quê a mais ali. Inteligência, tratamento, carinho, cuidado... Muito mais do que dinheiro, segurança financeira. Qual é o teu maior arrependimento? Meu maior arrependimento? Meu maior arrependimento é que uma fase eu tentei ser equilibrada para dar certo. Me falaram que eu tinha que ser equilibrada. E não é que eu sou desequilibrada. É que eu sou enérgica, eu falo, eu grito, eu falo com a mão. E por um tempo eu tentei entrar numa caixa de parecer mais contida. E eu me arrependo disso. Interessante esse... É que não tem uma coisa meio... E o que é felicidade pra ti, Nath? Felicidade é liberdade. É poder falar não quando eu quero falar não, falar sim quando eu quero falar sim. Então, felicidade é liberdade. Tu acha que tu chegou num sucesso bem importante já. Como é que tu lida com o ego nesse... Porque o ego é um problema, né? Ele destrói carreiras, Total. reputações, fortunas e mais um monte de coisa. Sabe que eu tenho uma amiga que é private banker no Credit Suisse e ela fala, Fer, eu já vi uns 3 aqui deitarem por causa do jato. Tá brincando. Quebrarem. Tem um Porque jato quer que mostrar... custa 3, 4 milhões por mês, o cara já tá os negócios indo mal e o cara não se desfaz do jato por causa do ego e quebra de vez. Por conta disso. Por conta do ego, né? O ego é um inimigo. É que não pode ver o ego e tentar excluir o ego. Tem que trazer o ego para sua vida, mas ele tem que ser abaixo da sua missão, nunca acima. Tipo, ele tem que obedecer a sua alma e não Ai, não sei explicar. O que é para você? É difícil. Você já ouviu tantos? Você já perguntou isso para muita gente? Eu já me ferrei muito, né? Aí agora a gente tenta controlar. Tem essa pergunta no podcast. Eu acho. Por isso que a pergunta está aqui, porque eu já me ferrei tanto. Eu cheguei a trabalhar de capa de Superman e tudo. Sério? Eu tô brincando. Mas só faltou a capa. Cara, mas tem que... É porque eu acho que a gente tem a inferioridade. Eu não sei explicar. Eu não sei, gente. É que o ego é muito aquela coisa do momentâneo, daquele prazer de você estar por cima, de você ser melhor, de você saber mais. Eu acho que eu não tive isso. E é por isso que eu acho que eu cresci muito rápido. Eu sempre me coloco por baixo, mas não de boba, estrategicamente. Então eu sei que eu não preciso parecer melhor que ninguém para me sentir bem. Eu não preciso mostrar que eu sou melhor, porque não tem isso, sabe? Eu acho que a vida é muito um ciclo. Hoje você tá em cima, amanhã você pode estar embaixo. Então nunca desdenhe de ninguém, porque amanhã talvez você precise dessa pessoa. E como ninguém me estendeu a mão quando eu comecei, de verdade, eu sei o que é não ter alguém para te puxar. Então eu nunca coloco... Tu acha que quando tu tá na merda, ninguém te ajuda, nem tua família? Ninguém nem tem que te ajudar, né? Às vezes Acho a gente... que não? Não. Às vezes você acha que as pessoas vão parar de viver a vida delas para ajudar você? Não, mas tem sempre gente boa que ajuda os não, outros. sim, mas não é todo mundo. E não pode depender... É porque tem gente que espera um salvador para sair do buraco. Então, eu parei de esperar uma época, né? Olha... Posso contar a última história? Pode, tá? Aqui é tempo liberado. Não, você não sabe. Quando eu voltei Vai ser a tua entrevista mais assistida, então tá tudo certo. Quando eu voltei... cortes... Quando eu voltei para casa dos meus pais, eu procurei uma cartomante. Olha que doida.
Então eu tava perdida. Não, cartomante resolve as coisas. Não, Não, total. cartomante, cara. Quando eu quero. Não, quando eu preciso. Quando eu tentou de Quando eu tudo... preciso descobrir se o Trump vai quebrar o Brasil, eu. Cara, Não, a solução a é uma cartomante. Eu fui na Vai me cartomante. xingar que eu bati na Eu mesa que vai bater saí. no microfone. Ai, meu Deus, eu tô batendo na mesa pra caramba, desculpa. O Fábio não aí, a reclamou ainda porque não tá cartomante- funcionando. A cartomante, eu saí mais perdida que eu entrei, só que quando eu saí, eu li uma frase. E, cara, às vezes a gente vê essa frase Qual foi a óbvia. dica? O que a cartomante contou de bom? Ela não falou nada, eu saí mais perdida que eu entrei. Hum. Porque ela fica sugestionando um monte de coisa na nossa cabeça, né? Só que eu li uma frase. Tu acha que a cartomante tentou te manipular? Eu nem lembro o que ela falou. Mas eu vi uma frase na hora que eu saí e fui embora. E tinha uma frase no outdoor todo azul, tava assim, ó. O céu continua azul e você sabe disso. Aí eu fiquei pensando, falei, cara... E eu tava naquele momento, meu Deus, como o mundo é injusto comigo. Como eu sou sofrida, olha o que eu tô passando. Meu Deus, que vítima. Naquele dia eu entendi que o mundo não ia parar pra resolver meu problema. As pessoas não tinham que me ajudar pra resolver meu problema. E o céu não ia deixar de ser azul. Amanhã ele ia estar azul, não importa o que eu estivesse passando. Ou seja, eu tinha que me tirar do buraco. Eu me coloquei ali, eu tenho que me tirar. Então essa frase fez eu mudar. Sair de vítima pra autora. Quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? Eu? Você. Nossa. Que é só perguntas fáceis. Nossa, essa pergunta não é fácil. Não, eu gosto. O Walter Longo, ele é muito inteligente, eu adoro ele. Mas uma pessoa A inteligente. mais inteligente, não pode ser Ah, da é família. difícil. Eu vou te dar 2 minutos para você pensar nisso e vou fazer outra pergunta. Tu acha que o ambiente influencia o sucesso das Muito. pessoas? Muito. As pessoas acham que se a pessoa quiser mudar de vida, primeiro ela tem que mudar de ambiente? É que é Ou não? difícil. Eu acho que ela tem que. A mente dela tem que mudar de ambiente, mesmo que o físico ainda não mude de ambiente. Então, primeiro a sua mente tem que se ver num outro lugar. E depois o teu corpo acompanha isso. Porque você não vai sair, não, vou largar minha família, ambiente tóxico. Não, você tem que primeiro Tu ter acha que a consciência. família é tóxico? Dependendo da família, sim. Pô, dependendo da família, cara. Cara, muita. Família. É porque geralmente a família não te vê. Putz, eu já passei tanta Minha coisa. mãe com sempre família. diz, filho, não faz isso, tu já ganhou tanto dinheiro. Meu Deus, tu vai fazer outra empresa. Ela sempre Tá certo. A preocupação dela é você montar mais empresa. Sempre É que isso. bonitinha. Meu Deus, tu tá com 700 colaboradores. Gente, 700 Meu. colaboradores. Ela já ficava falou que enlouquecida. você vai ser preso por causa das lives? Já também. Me ligou, Tadinha. Filho, não acha que você está exagerando? Você é de São Paulo? Sou gaúcho. Gaúcho, né? Que bonito. Só olhar pra ver que eu sou do sul. Minha Sim, terra tem não, céu total. É só olhar Defina a felicidade. Felicidade é Ah, liberdade. eu já tinha te Você perguntado tinha. essa, né? E o Ah, propósito? eu te esqueci. Era outra, eu troquei, vai. Propósito. Você falou que tinha um propósito lá, que primeiro era resolver sua vida com sua filha. E hoje, qual que é o propósito? Hoje é fazer as pessoas entenderem que a situação que elas vivem hoje não precisa definir a vida delas toda. Eu tenho um propósito de impactar. E pode parecer bobeira, mas o meu propósito é quando uma mulher fala que saiu de um relacionamento, que mudou a vida dela, que saiu da penitenciária, não voltou pro crime, uma mulher que recupera a autoestima com areola, com os procedimentos gratuitos que a gente faz. Não é mais, tipo, o quanto eu tô ganhando de dinheiro, é o quanto o que eu ganho de dinheiro faz bem para a sociedade. O conselho que você deu sobre empreender, você falou de um relacionado a projetos sociais. A pessoa está em projetos sociais. Quanto que você acha que isso é importante, assim, e de que forma que isso ajuda a pessoa nos negócios, na vida? Puxa, Cara, isso é uma coisa de energia importante. exato, total. É o fluxo da abundância, é você dar para os outros. Dar para receber. Tem gente que espera ganhar para dar. Cara, É quando eu dava você aula- dá para ganhar. Eu dava aula no projeto Amigos da Escola, às 7 da manhã, cara. Eu dei 3 anos, ó. Cara, pra quinta série, sexta série. Educação financeira. Primeiro, Que Cara, legal. era uma pobreza. Então, entendeu? Cara, era uma tristeza, meu. Você não tem noção. Entendeu? É assim. E aí você não se as sente crianças bem? iam pra escola, elas não tomavam café, porque não tinha. Ai, que dó, olha só. Era bem... E no fim, isso não dá uma satisfação muito grande pra gente? Quando você fazia, você se sentia... Eu fui 3 anos, eu dei 3 anos, ó, foi muito legal. Foi um belo Sabe? aprendizado. Defina um bom amigo. Um bom amigo é um bom ouvinte. Tu acha? Eu terapeuta, então. Não, um bom amigo é aquele que, pô, É. que fala mal das pessoas com você, que te ajuda. Porque às vezes você não quer ouvir um conselho, você quer
lamentar e falar mal. 5 minutos. Então, seu amigo... E outra, também, amigo tem que entender que às vezes a gente fica com ranço do amigo. Às vezes você fala, putz, tô com ranço de você. Só que no outro dia já gosta de novo. Então, é entender que... E essa parte sabe que eu tive na China e a gente visitou o TikTok lá. E 110 milhões de pessoas, naquela época, quando eu visitei faz um ano, tinha 110 milhões de pessoas usando o TikTok no Brasil. Destes, 70%, 72%, se não me engano, mulheres. Caraca. Essa estatística até era fechada, até tirei foto que não podia tirar. E o tempo médio diário de uso do TikTok era 100 minutos. 100 minutos. Veja Caraca. bem. E dá de entre 12, 13, 14 anos até 18 anos, era tipo 3 horas por dia. Como é que tu vai educar tuas filhas na era das redes sociais? Aproveitando que a Emily fica 4 horas no TikTok por dia. Eu acho que com consciência, porque a gente cresceu, a gente não tem ainda exemplo de educação com rede social, nós somos a primeira geração, né? Então a gente não sabe como é educar um filho na rede social, é tudo muito novo. Só que eu acho que não é proibir, é trazer a consciência para ela de que existem vários mundos diferentes, pessoas com belezas diferentes. Porque eu acho que o principal, para a menina principalmente, é a comparação com a beleza e filtro das outras. Eu tenho uma filha de 11, né? E ela vive se comparando, já falou, porque fulana é magrinha, com 11 anos. Fulana tem o cabelo liso e o meu ondulado. Então, eu acho que trazer essa consciência e fazer ela entender que ali também tem negócio, que ela pode ganhar dinheiro com o TikTok. Não é só consumir, é produzir. E qual é o teu sonho grande, Nath? O meu sonho grande, cara, é ser lembrada quando eu for embora daqui, como uma mulher. Tu faz muito barulho, tu vai ser lembrada, com certeza. Então, mas eu quero que as pessoas me lembrem de mim não como uma mulher que deu certo, ganhou muito dinheiro, fez sucesso, mas como uma mulher que veio do zero, improvável, deu certo, para mostrar para todas as mulheres que não importa o que aconteça, que elas podem sair da situação que elas estão e ir para onde elas quiserem. Mas qual tu acha que é a tua característica que te trouxe até aqui? Coragem. Ousadia. Veja bem, para você que está sentado na poltrona que nem um elefante, assistiu essa aula maravilhosa de Natália Martins. Exato. Presentes? Presentes. Vocês são presentes? Dos nossos patrocinadores. Cara, foi um dos melhores Cara, que episódios. episódio. Natália Martins, também conhecida como Natália Beauty. Uma aula inenarrável aqui. Caneca do Café com Café Ferro. com Pra tomar Ferro. café. Podcast que mais cresce no Brasil. Se você odiou esse episódio e você é o nosso hater, o funcionário sem carteira assinada, eu peço que você compartilhe com os amigos. Se Que você linda. adorou também, Gente, quanta Presentinhos da coisa! XTB. pô, mas esse aí ficou ruim. Pra Podia você ter dado um analisar. presentinho melhor Não, gente, para. Internacionais. Peraí. Ai, que lindo. Inteligência artificial, tu usa? Inteligência. Uso muito. Ó, Qual isso que tu aqui, usa? conhece a Adapta? Eu uso humanos. Conhece a Ela Adapta? tem todas de graça Olha, aí. a Adapta, ela tem todas as Todas as inteligências Gente, artificiais lá dentro. Um ano de Interessante. assinatura gratuita. E aí, se você acha que... Esse é o canal que mais vende Adapta do Brasil. São mais de 2.000 assinaturas. Caraca. Se você acha que sua vida mudou, tem um cupom aí da Adapta. Se você acha que sua vida mudou depois da inteligência artificial, você tem que conhecer os experts dentro da Adapta. Que é outra coisa que, tipo assim, é Deus, fenomenal. Facilita a sua 150 vida. mil alunos. mais É 2 ainda. bi. Tem 2 E anos de empresa. Da Minerva Foods, churrasco. Ai, gente. Tu é do céu. vegana? Não, eu gosto de carne. Ah, viu? Veganos choram aqui. Não tem Churrasco. Não, vegano. eu adoro Kit carne. churrasco de verdade. Gente! Não, que Não, churrasco. você tá tirando Isso aí da tu pode dar pro onde? marido. Maridão Mas gosta. você tá É tirando mágica. da onde isso? Tem uma tábua, caixa uma desse faca. tamanho. Vou Aqui, tirar. quer Gente, olhar? que chique, Quer dar uma deixa eu olhada? abrir. Não, é legal, pô, é legal. Vocês são presentes, pô. Nossa senhora, ai que lindo. Gente, tem uma tábua linda aqui, tem uma faca maravilhosa. E a Natália vai sortear agora, entre os nossos audiências, pra você que tá com, parece uma raposa, sua sobrancelha. Vamos sortear 1 ano de tratamento na clínica? Ó, e a Emily vai querer. Não, eu sorteio, Emily. Você pode ir lá, eu te dou de presente, Olha, pra você ir lá viver a experiência. Cara, não, sabe que Ah. o dono da Smart veio aqui, ele esqueceu a pasta, deram um jeito de levar para o aeroporto, ele deu 6 meses de academia. Ela ficou Olha, maravilhosa. Tem que ir agora, hein?
Um abraço pro seu Ela Edgar. tá indo. Um abraço pro A seu nova Edgar. Emily, né? Olha, A nova gente, Emily. atividade física Não, é a tudo. Emily era um gremlin e ela veio de dentro da goiaba, daí agora ela tá assim. Da goiaba. Ela veio de dentro da goiaba. É muito bullying aqui, cara. Não Claro. tem. É bullying infinito. Aqui as coisas funcionam à base de bullying. porque todo aí, mundo né? emagreceu aqui no escritório já. É? Na base do bullying. Bullying e Monjaro. Falando nisso, tu acha que esses remédios para emagrecimento estão aumentando teu número de clientes? As mulheres estão ficando mais magras, se achando mais bonitas, então elas estão fazendo mais coisas estéticas. Total. Não, acho que a rede social impactou. Ela vai responder isso na comunidade fechada. A aula de Emily graça inventou. acabou. Não, a gente pode fazer Agora é só A pra quem Emily paga. inventou isso agora e eu tenho que ficar mais 15 minutos na comunidade fechada. Então, para você que quer assistir perguntas exclusivas pela Fica aqui bagatela milionária de R$ 6,99, que vai ajudar demais aqui. Não, esse já sei. 6,99. Na comunidade exclusiva, eu posso falar o que é o método NATS de branding. Vai ter. Só pra quem tá lá. É na sequência aqui. Cara, Só que é uma a máquina aula de de graça vender. acabou. Cara, isso é muito vendedora. Já A saí aula daqui, de já graça comprei 3 acabou. cursos. Né? Aula de graça, Vou acabou. fazer sobrancelha, já vai Acabou. lá aprender a fazer sobrancelha. Ó. Só pra Primeiro comunidade. aqui, redes sociais, @Café com Ferri, cast, @Café com Ferri, Arthur Horta Oficial e Natália Beauty. Sim. Né? Natália Beauty, @Natália Beauty. Natália Beauty, a mulher é uma Siga máquina. nas redes sociais. Não é brincadeira não. A aula de graça acabou, agora só na comunidade, então vejo vocês no próximo episódio. Podcast Café com Ferri, o podcast dos formadores de opinião. Se você é relevante no Brasil, você assiste este podcast aqui. Se você é relevante, você assiste os outros podcasts. O podcast que mais cresce no Brasil, de longe o melhor. Ainda não o maior, em breve também o maior. Até o próximo episódio de Café com Ferri. Nath, obrigado demais. Obrigada a você. Uma aula absurda aqui. Um prazer. Até o imenso. próximo, gente. Obrigado, gente. Até.